Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 36.2, para você que mora em Ilhéus e Itabuna, acompanha pela TVC, a sua operadora de banda larga e fibra ótica. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você também que está nas redes sociais, nos assistindo, estamos no YouTube, /TVI Oficial ou TVI News Brasil. E também pelo Facebook, estamos ao vivo agora pelo TVI Play Live, você pode nos acompanhar. Também estamos no Instagram, não ao vivo, mas no Instagram você acompanha as notícias de bastidores aqui da TVI, tá certo? E espalhe essa ideia, compartilhe com os amigos e diga, estamos agora com o aplicativo também, TVI Play Brasil. Você pode baixar na sua loja de aplicativos e acompanhar toda a programação da sua TVI ou a nossa programação também on demand, ok? Muito obrigado aí pela sua audiência. Bom dia, Carol. Bom dia, Barbosa, é isso mesmo. E sem falar que a TVI agora ela tem um portal digital que é o TVI Play. Você aí que está me assistindo, se passou alguma programação aqui na TVI que você perdeu, ou alguma que você gostou muito e quer rever novamente, é muito simples. Você vai digitar www.tviplay.com.br. Você pode também baixar, tá? O aplicativo que já está disponível na Play Store. Sem contar que a TVI também tem a parceria com o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste. Se você quer ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo aqui na Bahia, no Brasil e no mundo, é muito simples. O Portal à Tarde vai trazer para você todas as notícias atualizadas. Política, esporte, o assunto que for de seu interesse. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o portal da TVI. Aqui é o TVI Play, onde contém as principais programações da TVI. Todas as programações são regionais. E para você ser direcionado automaticamente para o Portal à Tarde, é muito simples também. Você vai clicar aqui, ó, em Notícias. Automaticamente, quando você clica em Notícias, você será direcionado para a página do Portal à Tarde e vai acompanhar aí os principais destaques. Aqui ao lado nós temos os principais destaques. Um dos principais destaques aqui do Portal à Tarde é referente ao assessor, né, que fugiu com a mala de dinheiro e ainda apontou a arma para a PF lá em Alagoas. Oficial da Polícia Militar que teve ação registrada em vídeo, íntegra assessoria e Polícia Militar no Legislativo. Um oficial da Polícia Militar de Alagoas foi abordado em operação da Polícia Federal em hotel com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Vitor, do MDB Alagoas. Segundo informações e imagens que circulam pela internet, o homem fugiu com uma mala de dinheiro que seria do deputado MDBista, principal aliado do governador afastado, que é o Paulo Dantas, do MDB também, investigado por desvio de 54 milhões de recursos públicos. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, ontem tivemos direto de Brasília o nosso repórter Patrick Feitosa denunciando, né, o PROS aqui da Bahia, que fez aí desvio de dinheiro, né, do recurso da campanha, através do vice-presidente do PROS, que é daqui de Itabuna. A gente denunciou ontem aí, direto de Brasília, a denúncia já está no TSE. A gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer da semana, hein? Bom, gente, o tempo hoje, né, em Ilhéus amanheceu parcialmente nublado, anublado, né, tempo aí agradável, a temperatura de 22 graus 5 da manhã, vai chegar a 29 graus, é a máxima de hoje em Ilhéus. Em Itabuna, nós tivemos também o tempo parcialmente nublado, deu aquele chuvisquinho logo de manhã, mas agora o céu já está mais aberto. A mínima registrada foi de 20 graus, a máxima vai chegar a 30 graus por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, que fica entre a divisa aí de Ilhéus e Itabuna, no bairro de Fátima, nós temos 28 graus. Em Salvador, o tempo parcialmente nublado, vai chegar aí a máxima a 29 graus. Nesse momento é de 28 graus, tá certo? Bom, e em Vitória da Conquista, né, que tem gente nos assistindo lá, um abraço a Vitória da Conquista, o tempo aí começou muito nublado, 14 graus foi a mínima registrada às 6 da manhã, vai chegar a 27 graus por volta do meio-dia, e nesse momento 23 graus em Vitória da Conquista. Bom dia, Heloísa Rosa. Bom dia, Barbosa. Muita novidade aí pra gente, tem notícia aí? Muitas notícias, Barbosa. E a gente vai começar falando do casal que foi encontrado morto dentro do carro aqui no sul da Bahia. Um casal identificado como Célio Pereira da Silva, de 43 anos, e Marisa Quaresma da Silva, de 48 anos, foram encontrados mortos na segunda-feira, 17 de outubro, dentro de um carro no município de Jussururu, no sul da Bahia.
De acordo com as autoridades, o veículo teria caído em um córrego após o condutor perder o controle da direção quando passava por uma ponte na noite de domingo, 16 de outubro. Os corpos das vítimas foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde passaram por uma perícia e foram liberados ainda na tarde dessa segunda-feira. O casal será velado, nessa terça-feira, dia 18, na Câmara de Vereadores de Itamaraju e sepultado na tarde de terça-feira. A causa do acidente ainda é desconhecida e deve ser investigado pela Polícia Civil. A gente tem aí, Barbosa, mais um caso de acidente que, na verdade, a causa dele está sendo desconhecida até então, e vai passar por uma investigação da Polícia Civil. Ok. Bom, um assunto que repercutiu muito aqui nesse mês de outubro foi a falta de gado na principal evento, que seria realizado em Itabuna, a Expofenita. Não pode ter uma exposição agropecuária se não tiver produtores de gado, e de cavalos. E esse assunto foi muito comentado, esse tema, e daqui a pouco aqui no programa a gente vai conversar com representantes da ADASB, do sul da Bahia, eles que vão falar se foi um boicote, se não foi, o que é que verdadeiramente aconteceu. E a gente tem hoje também o quadro Política na Veia, com Rui Machado e Ricardo Bacelar, Bom, Rui já está aqui com a gente, eu vou dar bom dia ao Rui, que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a mais nova deputada eleita no sul da Bahia, que é a Soane, que está aqui com a gente, Soane Galvão, que já esteve aqui antes da campanha e agora volta como deputada. Eu vou dar bom dia logo para o Rui aqui. Bom dia, Rui. Bom dia, Barbosa. Bom dia, assinante da TVI. Bom dia, deputada. É um prazer estar na companhia da senhora. Ok. Soane, bom dia, deputada, Agora, prazer tê-la aqui, viu? Pode falar aí no microfone. Bom dia, Barbosa. É uma satisfação muito grande. Já tive aqui, até então não era deputada, sendo entrevistada aqui na TVI por Manu. E fiquei muito feliz em ver os estúdios da TVI, onde a gente leva a notícia aí a todos vocês que nos acompanham, pelas redes sociais. Eu fico muito satisfeita. Bom dia, Rui, esse político nato de Itabuna, que eu tive a satisfação de encontrá-lo aqui, já conhecia de longas datas. A filha dele foi estudante de Direito junto comigo e estou muito feliz. E as minhas companheiras aí, as mulheres, a Carol e a Heloísa, muito bom dia para vocês. Deputada, a senhora não tomou posse ainda, mas eu já vou lhe dar uma missão. Essa a senhora pode fazer antes de tomar posse. A senhora vai cobrar do prefeito de Ilhéus que prestigie mais a TVI em Ilhéus, viu? É uma honra, essa cobrança vai fazer com muita satisfação. Pode ficar tranquilo que eu vou passar o seu recado, Barbosa. Ok, já a gente vai conversar, viu, deputada? Eu vou rapidinho agora, vou até matar a saudade dessa que foi uma das melhores repórteres que passaram aqui pela Bahia, principalmente pela TVI, a Valesca Lippel, que agora está em Santa Catarina, sua terra natal, e ela vai falar para a gente sobre a Oktoberfest, essa festa bacana que acontece aí em Santa Catarina, e a gente tem curiosidade de saber como é que funciona essa festa, tem cerveja de graça, tem chopp de graça, como é? Bom dia, Valesca, e que prazer ter você aqui na telinha da TVI de novo, hein? Bom dia, que alegria, Barbosinha, poder participar novamente junto com vocês. É uma alegria porque Itabuna foi minha casa durante 5 anos, agora eu voltei para Santa Catarina, perto da minha família, mas um pedacinho do coração sempre fica ali, ainda mais com o aprendizado que eu tive na área do jornalismo, da informação, contigo e com tantos colegas, Eu estou falando diretamente do Parque Vila Germânica, que é a casa da Oktoberfest Blumenau. A Oktoberfest é a maior festa alemã das Américas, ela só é menor do que a própria Oktoberfest, que acontece em Munique, na Alemanha. E essa região de Blumenau é conhecida como Vale Europeu. É conhecida assim porque muitos alemães vieram, colonizaram, e muita gente aqui ainda fala alemão, mantém as tradições. Tanto que eu estou vestida hoje com o traje de Frida, que é um traje utilizado ainda por muitas famílias na manutenção da tradição. E aqui na festa, na Vila Germânica, quem veste o traje completo paga meia entrada para entrar. A festa ela dura 19 dias. Tem uma média de público aí de 600 mil pessoas nesses 19 dias que vêm até Blumenau, participam com música, grupos folclóricos, clubes de caça e tiro, muita comida tradicional, como chucrute, joelho de porco e outras comidas que fazem parte aqui da gastronomia alemã, e muita música, sempre privilegiando bandinhas alemãs que são aqui da cidade, da região, e até algumas bandas
que vem da Alemanha para fazer um pouco da festa aqui. Só que o chopp não é de graça não, custa um pouquinho. As pessoas pagam o ingresso, aí ela fica aí dentro desse parque, digamos assim, né? E ela tem direito ao quê, Valesca? Então, depende do dia. Alguns dias a entrada é de graça, justamente para que a festa seja mais democrática e a população possa vir. Por exemplo, na segunda-feira é de graça, no primeiro e no último da festa também a entrada é livre. Aí nos outros dias varia um pouquinho. Tem dias que a entrada custa R$20 inteira, R$10 a meia. Nos finais de semana, feriados é um pouquinho mais caro, chega a R$40, R$50, mas sempre tem a meia entrada. Quem vem com o traje completo paga metade. Idosos com mais de 60 anos, doadores de sangue, professores, estudantes. Então tem algumas formas de conseguir a meia entrada. Dá direito a acesso ao parque, aos shows, né? São 4 pavilhões, nos 4 tem shows simultâneos o tempo todo acontecendo, brincadeiras, trenzinho, né? E aí tem algum pouquinho de parque de diversões, tem a praça de alimentação, mas isso são valores separados para quem vem visitar a festa. Cerveja servida aí, essa cerveja é produzida pelos próprios descendentes de alemães aí ou são aquelas já conhecidas aí no Brasil todo? Como é que funciona aí? Então, todos os anos tem uma empresa que ganha uma concessão e ela tem direito a colocar a cerveja dela. Esse ano é a Ambev e a marca da cerveja é a Spaten. Mas dentro da festa existem lugares específicos para cervejarias regionais. Então quem vem para a festa e quer provar um pouquinho daquilo que é produzido aqui, também tem essa oportunidade em alguns estandes específicos. Mas aí todo ano, justamente porque essas empresas elas nem conseguiriam oferecer a quantidade de chopp que é consumida aqui dentro da festa, então tem um espaço específico para elas, mas aí as grandes cervejarias é que acabam oferecendo o chopp, então, para todo o evento. Tem chovido bastante aí na sua região, né, Valesca? Agora mesmo eu tô vendo aí o céu tá nublado, né? Infelizmente tem chovido bastante, outubro é o mês de chuva, e isso até é legal a gente falar, né? Porque a Oktoberfest, ela tá na 37ª edição, e ela surgiu depois de uma enchente muito grande que teve aqui em Blumenau. Essa região, por causa da geografia, ela acaba sendo muito atingida por cheias, né? E já existia o desejo de fazer uma festa alemã aqui em Blumenau, só que esse desejo nunca tinha sido colocado em prática. Depois de uma enchente muito grande, em 83 ou 84, se eu não me engano, então esse desejo foi colocado em prática justamente para que a cidade pudesse se reestabelecer. Muita gente tinha sido prejudicada, a economia estava muito fragilizada, e aí criaram então a Oktoberfest, uma grande festa que pudesse valorizar a tradição e a cultura local, mas que pudesse trazer recursos, movimentar a economia aqui da cidade. E desde então tem sido assim, só que outubro ele é o mês das chuvas aqui em Blumenau. Então o Oktoberfesteiro ele acaba lidando com dias de chuva. Nós temos desfiles por toda a cidade durante o evento, né? Mas mesmo com chuva, o pessoal se diverte bastante. Valesca, foi um prazer enorme ver você no nosso vídeo aí, né, para a região sul da Bahia. E eu espero que você participe outras vezes aí para a gente matar a saudade. Parabéns ao povo aí de Santa Catarina, né, principalmente aí da cidade, né, que faz o Oktoberfest. Muito obrigada, Barbosa. Eu fico muito feliz em voltar para casa, né? Porque a TVI é minha casa, é onde eu comecei, onde eu aprendi muita coisa. Tenho um carinho muito grande pelo povo de Itabuna, pelo povo de toda a região, por você, pela nossa equipe de jornalismo, né? E sempre que possível, vou fazer de tudo para estar presente no seu programa e também deixando um pouquinho do carinho, mostrando um pouquinho do que a gente tem feito aqui e abrindo as portas, né? Quem quiser visitar Santa Catarina, visitar Blumenau, a festa agora vai até domingo, então ainda dá tempo de vir até aqui, ou também nos outros anos. Todos os anos em outubro, a Oktoberfest acontece aqui em Blumenau. E assim que possível eu volto para visitar pessoalmente também. Beijo, Valesca. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Conversamos então com a Valesca Lípio, direto de Santa Catarina, falando da Oktoberfest. Já está aqui com a gente Ricardo Bacelar, Rui Machado, Política na Veia. Ricardo, bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a Rui Machado, a entrevistada deputada eleita Soane Galvão e a todos os telespectadores que nos acompanham, né, pelos aplicativos aí, Instagram, redes sociais, também YouTube, você que nos acompanha pelo canal 36.2 da TV Cabo Digital aqui na cidade de Itabuna e também em Ilhéus. A gente agradece sempre o carinho da sua audiência.
Ok, vamos então começar o Política na Veia com a presença da deputada eleita Soane Galvão, né, foi bem votada em Ilhéus e é uma força a mais, né? Aliás, a primeira força de Ilhéus agora, né, o Pancadinha também vai somar isso em Itabuna, e já tinha o Rosenberg, né, que fazia o papel do deputado que não tinha aqui na região. Então agora nós temos 2 deputados, né, eleitos aqui na região estadual, no âmbito estadual, e também o Rosenberg, que ajuda aí, né, com a turma do PT, que tem feito um bom trabalho aqui na região, né, e continua fazendo, principalmente a duplicação aí da rodovia Ilhéus Itabuna. E uma das pautas e um dos temas polêmicos que eu queria puxar logo aqui, Ricardo e Rui, que a gente está falando na região metropolitana há muito tempo, isso não sai do papel, não sai da ideia, né? Um grupo já pensou nisso, mas ninguém não tinha representatividade para discutir isso com Ilhéus. Então agora a gente tem deputados aí para discutir isso. Por que não refazer, né, o perímetro urbano entre as 2 cidades, levando para o meio realmente da cidade e fazer essa conurbação de uma vez por todas, Ilhéus e Itabuna, deputada? Bom dia. Bom dia. Barbosa, isso já era até pauta, né, há muitos anos, não só nesse mandato, a gente já sente que já existe essa conurbação aí, Itabuna e Ilhéus já vive esta realidade, e a gente pretende sim fazer, né, com que isso tenha voz ativa lá na Assembleia. Agora a gente precisa passar para as audiências públicas, fazer todo o processo, viabilizar. E a gente vai estar lutando por isso com o mandato. Acredito eu que nós hoje, né, temos que agradecer muito por termos 2 representantes regionais. A gente entende que a nossa região está sendo um viés de desenvolvimento econômico. Temos que ter representantes aptos para estar lutando por nossa região de forma responsável, de forma a estar olhando como esse desenvolvimento, né, vai chegar aqui. Porque a gente precisa ter um olhar específico. É claro que nós somos deputados de uma região vasta, né? Eu tenho caminhei por 70 municípios e fomos votados em 300 municípios. Então, mas a nossa base eleitoral, você disse muito bem, né? Nós tínhamos o deputado Rosenberg, que se titula o nosso líder regional. Realmente, nós estávamos órfãos. Né? É isso que a nossa população hoje entendeu, o eleitor está mais inteligente. Há uma necessidade real de uma região como essa, né? O nosso sul aqui tem uma posição não só cultural, mas econômica, turística, conhecida no mundo inteiro. Nada mais justo, né, do que a gente ter essa voz, tanto na Assembleia, né, quanto na esfera federal também. É necessário que a gente tenha um olhar para os representantes da região, e o eleitor entendeu isso muito bem. Nós tivemos aí, quero agradecer a todos, né, da nossa região, a Ilhéus, que nos deu uma votação expressiva. Essa representação perpassa pelos partidos, né, e a liderança, ela vem de um voto regional. Quanto mais voto você tem na região, mais você se titula o líder dessa região. E aqui só no sul nós tivemos, eu digo Soane, né, somada ainda a Pancadinha também, eu específico tive mais de 38 mil votos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com nossos apoiadores. É isso aí. Ricardo e Rui. De fato, primeiro parabenizar a deputada eleita Soane Galvão. Aliás, durante todo o processo eleitoral, Rui, a gente sempre falava aqui que da composição nós teríamos aqui a possibilidade de eleger deputados, mais deputados estaduais, sempre destacando a força aqui em Itabuna, do Fabrício Pancadinha e Ilhéus, da deputada eleita Soane Galvão. Até mesmo pelo fato de o Pancadinha aqui ter um perfil mais de oposição à atual gestão do prefeito Augusto Castro, e Ilhéus a experiência, né, do prefeito Mário Alexandre, que vem com uma boa avaliação, recebeu muitos investimentos do governo do estado, somado também a experiência da ex-deputada Ângela Souza, que também abraçou essa candidatura da Soane. Então, nós sempre apostávamos nesse nome, sabíamos que tinha aquela disputa de nomes entre o José Alberto, aqui de Itabuna, com a Soane Galvão de Ilhéus, não pelo fato deles dois em si como candidatos, mas pelo mesmo partido, mesmo campo de atuação, e evidentemente que a gente falou na reta final de quem tivesse a unha maior subiria na parede. De fato, a gente sempre destacou esse volume de campanha envolvendo a candidata Soane Galvão.
E a gente quer, assim, parabenizar porque ganhou a região sul do estado, com Fabrício Pancadinha e também com a Sônia. Sônia é deputada de Ilhéus, de Itabuna, de toda a região e dos 417 municípios da Bahia. Da mesma forma, o Fabrício Pancadinha. Daqui a pouco acaba a eleição, termina o processo e todos vão ter a responsabilidade de representar a sua região. Agora há pouco a Valesca estava falando aí, eu estava viajando, lembrando, né? Você que já foi a Gramado e sabe aquela conjunção de Gramado, Canela, eu estou em Canela, eu estou em Gramado, né? E a gente vê essa união. Eu acho que é isso que Itabuna e Ilhéus tem que pensar, sem o bairrismo, lógico, evidente, porque uma precisa da outra, cada uma tem a sua importância. Ilhéus com o seu turismo, né? As belas praias, as melhores do Brasil, posso assim dizer. Itabuna tem o seu comércio, tem a sua força de prestação de serviço. Eu acho que isso é importante, pensar e, de fato mesmo, nessa região metropolitana, Rui. Era só umas breves considerações para que a gente ainda adentrasse no assunto principal, que é a política, e também a entrevista aqui com a deputada Soane. Bom dia, Rui. Bom dia, Ricardo. Na realidade, a deputada Soane, ela herdou assim, um conhecimento político muito grande, tendo a sua sogra como deputada Ângela, tendo o seu esposo como prefeito de Ilhéus, de uma gestão, como você já citou aí, uma das melhores gestões que Ilhéus já teve, porque Ilhéus ficou por muito tempo aí parado no tempo, e prefeitos que teve até mais de 2, 3 mandatos, 4 mandatos, e não conseguiu fazer o que o Mário fez. O Mário chegou, um médico conceituado, ninguém imaginava que ele tivesse tanto conhecimento e tanta penetração política como ele teve e mostrou. Teve a parceria também com o governo do estado, com o governador Rui Costa, e que transformou Ilhéus, principalmente do lado sul de Ilhéus, que é aquele lado de Pontal e tudo, virou ali uma cidade totalmente diferente, porque o centro da cidade é uma cidade antiga, que não foi feito com planejamento, fica difícil de trabalhar, tirando a Avenida Soares Lopes. Agora, a ala norte da cidade, esse aí o progresso vai chegar com a vinda desse Porto Sul. Eu acredito que aquilo ali também vai estourar, como estourou o lado sul de Ilhéus. Mas, referindo-se à deputada eleita aí, que eu também dou os parabéns a ela pela luta dela, apesar que ela ficou aí quase 6 anos, né, como secretária do município de Ilhéus, onde foi uma avaliação muito boa do seu mandato como secretária. Então, o conhecimento que ela teve fez com que ela alcançasse esse mandato de deputada estadual, que vai nos representar também, porque Itabuna e Ilhéus eu sempre tive como uma cidade só. Eu me sinto para ser cidadão de Ilhéus, porque já morei em Ilhéus, tenho um grande círculo de amizade na cidade de Ilhéus, e fico alegre pelo desenvolvimento hoje de Ilhéus. Lá tem uma coisa a mais, que é a beleza do oceano, né? E não tenha dúvida que não vai ser difícil para a deputada, com o conhecimento do seu marido, do esposo, o prefeito, e ela transitar melhor na Assembleia e ter, porque ela já vai chegar lá com conhecimento muito grande dentro da Assembleia, de alguns deputados que foram parceiros, direto e indiretamente, do prefeito Mário. Então, deve levar um gabinete muito bom para Salvador. Isso vem fazer com que ela venha desenvolver seu papel de deputada ali, e a gente está aqui para poder acompanhá-la e elogiar a deputada. Realmente, Rui, muito pertinente suas palavras. A gente iniciou um processo, né, de desenvolvimento, algo melhorado. Antes, o itabunense morava aqui porque Itabuna existia de uma forma mais estrutural, com hospitais, com toda a estrutura de comércio, sempre foi, né, mais forte em Itabuna. E as pessoas passeavam em Ilhéus. E a gente precisava trazer essa infraestrutura até para o turismo, porque você iria na praia em Ilhéus há alguns anos atrás, foram 6 anos e 10 meses que nós temos de gestão, e você passava 3 horas no engarrafamento do Pontal para o centro de Ilhéus. Ou seja, as pessoas que saíam daqui poderiam ir e voltar na praia no mesmo dia, mas tinham o desgaste de passar esse período dentro de um carro. Então acabava ficando revoltada, não vale a pena, e acabava não indo fazer o turismo em Ilhéus. Então esse trabalho, Rui, que nós fizemos
ninguém faz nada sozinho, né? E nós tivemos, mesmo com a falta de um representante na ALBA, que eu vivi com o Mário, a dificuldade de marcar uma audiência com o governador, que o papel do deputado é levar essas propostas, abrir as portas da Casa Civil e nos colocar dentro das secretarias. E isso a gente sentiu na pele. Né? Não foi fácil, nós passamos por muito tempo, fora que você ainda tem a parte política, né? Que o representante, que se diz o representante daqui, ele não quer que a base dele se enfraqueça. Então, se o prefeito vai e passa por cima da autoridade que é o deputado, ele quer, não, peraí, pode travar politicamente. Mas isso não aconteceu, porque nós fomos muito persistentes. A gente tem que planejar, meus queridos, é um projeto de planejamento para essa expansão chegar com responsabilidade. A gente precisava que Ilhéus tivesse algumas infraestruturas necessárias, tanto para a economia quanto para o turismo, porque a gente precisava, e esse planejamento nos deu respostas. A gente sabe as dificuldades que a Prefeitura de Ilhéus tinha até com o CALC para que a gente pudesse trazer esses investimentos. E são investimentos de grande porte, de grande valor financeiro, né? Então a gente tinha que ser insistente, nós passamos 30 dias para conseguir falar com o governador, para alcançar essas obras de ampliação da Zona Sul. A Zona Norte já foi licitada, já vai começar. Nós tivemos também que tratar o esgoto e a água de lá, que nós tínhamos só 40%, passamos para 80%, né, de saneamento básico com tratamento do esgoto. São estruturas básicas tanto para a área empresarial quanto também para o desenvolvimento no turismo de Ilhéus. E nós fomos bem agraciados, porque hoje nós temos uma ponte, né, que é o cartão postal, não só para Itabuna, porque todos que vêm a Ilhéus visitam a nossa região por ser muito próxima. Una, Canavieiras, né, o Campos Costa do Dendê, Itacaré. Tudo ali, a gente tem que ter essa unidade de pensamento. A política, ela ajuda quando você diverge de forma sadia para acrescentar esse desenvolvimento e não dividir. Então, a gente tem hoje um investimento de quase 1 bi na nossa região. Aquela maternidade nos também, né? Potencializou, né, Barbosa? O nosso governador teve um olhar que há 40 anos governador nenhum fez, deputado federal nenhum fez. Especial, porque teve gestores responsáveis que foram buscar. Aliás, se a gente for ver a história mesmo, Sônia, nunca foi feito nada, porque, ao contrário, o Cacau é que gerava recursos para a Bahia. Exatamente. Mas a gente não tem nenhuma obra aqui de grande vulto que diga assim, foi o governador fulano de tal que fez. Não existe. Eu vou bem mais longe. A única obra mesmo de grande porte que teve investimento foi Lomanto Júnior que fez. Foi aquela ponte do Pontal. Entendeu? Que ajuda, né, a trafegabilidade. Mas hoje já está defasada, né? Você vê que até o guarda-corpo ali é perigoso, que é pequenininho. Mas a deputada Ângela, foi emenda dela na reforma daquela ponte, certo. A iluminação daquela ponte, que ela não era iluminada. Então, a nossa representatividade quanto região é mais importante do que a política. Então a gente precisa ter força de voto, ter força de mostrar que nós hoje que estamos na política fazendo alguma coisa, não com palavras de efeito, mas com realidade, sejam credenciados e comissionados a continuar esse trabalho. Então a gente precisa ter esse olhar e hoje eu vejo que o eleitor está diferente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer só uma pergunta aqui, Sônia. Que tá uma grande incógnita, né? O Rui é um grande trabalhador, um grande executivo, a gente viu isso. Ele sabe executar obras, ele cobra, ele vai lá, né? A gente viu aqui recentemente na Vila Olímpica ele cobrando do secretário que estava mal feita a obra. Agora, será que o Jerônimo vai dar continuidade a esse pique? Porque nem Jacques Wagner mostrou isso. Jacques Wagner era um bom articulador político, mas não era o executor de obras, né? Sim. Será que o Jerônimo tem essa característica? Barbosa, eu falo pelo aquilo que eu tenho conhecimento. Quando eu assumi a pasta do desenvolvimento econômico em Ilhéus, era uma pasta sempre presidida por homens. E eu tive resistência.
resistência política e de capacidade. Será que ela, uma mulher, vai conseguir gerir essa pasta? Essas dificuldades que a gente encontra no caminho nos fortalece, né? E eu vou contar uma historinha aqui para que a gente perceba que quando há uma liderança e quando a pessoa credencia, você efetiva o trabalho melhor do que aquele que fez. Jacques Wagner pegou Rui. Quem era Rui? Você conhecia Rui? Não. Eu também não. Eu não sabia nem que Rui existia. Inclusive, eu achei que ele não ia nem ser eleito. Que não ia ser eleito, saiu lá de uma pontuação muito baixa, chegou a ter como perdido na política. Foi. Jacques Wagner não ia fazer o sucessor, o Paulo, né, ia ganhar a eleição, já estava como certa. Isso, ganhava em primeiro turno. Ganhava no primeiro turno, as pesquisas estavam aí. E hoje você vê que a política, ela não é uma coisa estática. Rui veio e mostrou, nesses 16 anos, que a nossa Bahia hoje ela é reconhecida. Rui foi citado por um presidente no último debate da Band. Será que é porque ele é ruim? Não, é porque é visível o trabalho dele. E nós aqui da nossa região temos que ver o investimento que foi feito. A BR, a BA que está sendo construída, 96, ela é uma coisa que eu que andei, todas as reuniões, visitei com o Mário, vi a infraestrutura que está sendo colocada, a largura, todo ciclista, pista para ciclista, pista para andar, né, monitoramento eletrônico, são coisas que não é, né? Exatamente, não é sem planejamento. É uma coisa que vai ficar para mudar a estrutura de vida da nossa comunidade. Com certeza. Então a gente olha que Rui foi comissionado e cumpriu com essa missão. E quem escolheu Jerônimo foi Rui. Eu não tenho dúvidas que será melhor do que Rui. Até porque o caminho planejado e traçado está sendo visível para a gente. Agora, outro é que não vai ser. Que nunca fez, que já teve a oportunidade, passou 40 anos no governo do estado, foi deputado federal, não deu uma lembrança nem de pisar aqui e nem de colocar uma emenda como deputado federal. Historicamente, o avô, que já foi governador, nunca fez nada. A mulher dele é daqui de Itabuna, né? Se você buscar qual foi, depois do Cacau, que a gente perdeu... Mesmo antes do Cacau, não tem nada. Qual foi a obra que você colocou aqui para dizer assim, ó, não, eu vou colocar essa aqui para iniciar. Peraí, nós só temos 6 anos e 10 meses de gestão. Nós temos aqui escolas técnicas que ele colocou de tempo integral, né? Nós temos 2 hospitais, policlínicas, ginásios de esporte. Nós temos uma ponte que é cartão postal para a nossa região. Aquela maternidade de Léo, Sônia, é uma coisa de primeiro mundo. 2 hospitais, a materno infantil Costa do Cacau. O Costa nem fala porque já está pleno funcionamento, mas a maternidade... atende a Bahia inteira. Coisas que não existiam há 6 anos atrás. E nós temos vários outros projetos. Nós temos ampliação da Zona Norte, nós temos, né, aqui que ligar Santa Luzia aqui com a estrada melhor para que a gente tenha acesso ao extremo sul com mais acessibilidade, que esse porto chegando, nós vamos trazer para a nossa região os investimentos que de lá são levados para o Porto de Santos, Rio de Janeiro, para vir para aqui, para fortalecer a nossa região. Então é esse acompanhamento que a gente precisa estar antenados e pedindo para que aconteça e acreditando que vai acontecer. Porque a fé é muito importante, porque é ela que te move, é ela que faz você traçar os projetos. A gente tem feito tudo com base em projetos, em crescimento responsável, né? Analisando não só os fatores ambientais, que é importantíssimo com uma área geográfica lindíssima que nós temos, mas também o direcionamento econômico. Né, que vai responder. Uma obra do Estado, Barbosa, quando ela vem, eu estou te falando com propriedade de causa, para o nosso município, ela gera emprego e renda. E esse emprego e renda, ela vira o comércio da cidade, porque dá dignidade aos menos favoráveis até
esse recurso, a ter o dinheiro. Quanto secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente fez um pool de buscas de investimentos, tanto na área pública quanto na privada. E nos deu a resposta que não só a Anne que está falando, os órgãos competentes. O CAGED foram, em época de pandemia, onde o mundo, né, estava perdendo empresas, fechando empresas, Ilhéus teve 600 empresas novas cadastradas no GICEB, mais de 600. Nós tivemos, em um ano de pandemia, quando eu estava na pasta, mais de 2.000 novos empregos cadastrados no CAGED, né? Ou seja, era um momento difícil, mas a gente não descansou. A gente foi buscar as obras, a gente passou 30 dias, tudo fechado, e a gente lá insistindo para que fosse assinado tudo, entregando projetos, para que essas obras continuassem. E assim foi, e ainda estão aí. Né? Você vai colocar alguém que não tem esse perfil para gerir? O Jerônimo, ele vai vir para dar esta continuidade. Nós estamos aqui com os deputados, com a região representada, né? E a gente vai lutar para, além da continuidade, tem outras coisas que a gente precisa fazer na nossa região. Né? A gente sabe que precisa de mais investimentos. E eu tenho que contar com aquilo que é real, aquilo que eu estou vendo, aquilo que nós enxergamos ser palpável. Né? Nós temos é notório, eu quanto deputada, eu andei muito, corri atrás, e o que mais a gente via era o credenciamento da minha pessoa, porque a região aqui mudou. Então é essa continuidade que a gente está buscando. Na verdade, Rui, deputada Barbosa, telespectador, cada eleição tem sua história, seu histórico, cada gestor tem a sua importância. Na verdade, o Rui Costa, ele era um secretário desconhecido na Serim, mas que tratava diretamente com 416 municípios, ou seja, todo dia estava despachando com o prefeito. Então, ele não poderia dizer que aquela pasta específica que o Wagner destacou não lhe ajudou a se eleger governador da Bahia. De fato, ele trouxe um novo modelo de gestão, é gestor, tem aprovação. Aliás, toda essa força que Jerônimo hoje apresenta, sem sombra de dúvida, não é do Jerônimo, é do PT, Rui, e do próprio Rui Costa. Porque se você tira Rui e o PT, Jerônimo não aparece absolutamente em lugar nenhum. Nós temos que fazer essa ponderação. Por outro lado, é verdade também que Ilhéus recebeu um volume de recursos que Itabuna jamais recebeu. Resultado, as urnas mostraram isso aí. Apesar de pouco mais de 1.000 votos, o Jerônimo venceu na cidade de Ilhéus, mas aqui o ACM Neto colocou 10.000 de frente no candidato Jerônimo. Então, o eleitor também sabe fazer esse tipo de leitura. Essa é uma realidade que a gente tem que destacar. Por outro lado, é verdade também que o ACM Neto não investiu absolutamente, não vou dizer que nada, porque a Roberto Santos, que é essa importante avenida que a gente trafega ligando o lado de uma cidade para o outro lado, daqui de Itabuna, foi emenda parlamentar do então deputado federal ACM Neto. A gente tem que destacar, mas não foi tudo, né? Foi um pouco, um pingo do que ele poderia ter feito por Itabuna, onde ele foi sempre bem votado. A disputa está aí de um lado que tem um gestor, de um candidato que foi deputado, foi prefeito de Salvador, e do outro lado de um candidato que foi secretário de Educação, secretário de Agricultura, e que cada um tem os seus ônus, seus bônus, tem os seus defeitos, tem os seus acertos. Agora, por outro lado, é evidentemente que o eleitor saberá julgar. A Bahia ainda tem problemas sérios. O Rui é gestor? Mas falta segurança na Bahia. Nós estamos acompanhando todos os dias tiroteios na capital do estado. Falta segurança no interior do estado. Falta educação para os baianos. Durante a pandemia, eu vi a luta, inclusive, do prefeito Mário Alexandre, aqui, junto com a TVI e também outras emissoras, buscando uma forma de que o estudante tivesse acesso à educação, o estudante da rede estadual. O Jerônimo Rodrigues, como secretário, sequer deu condições, uma plataforma digital para que as crianças estudassem em casa. Então, o que é que a gente vê? Um cenário muito apertado, um jogo muito aberto para o governo do estado. É verdade, a deputada tem que buscar fortalecer cada vez mais o nome de Jerônimo na sua base, porque é o time que ela está, é o time que ela está lutando, e vai ser melhor para Ilhéus caso Jerônimo seja eleito. Mas a gente também tem que fazer essas ponderações para que o eleitor entenda que política é isso aí. São os dois pontos aí que, de um lado, um pensamento
pensamento, do outro divergindo, mas que no final de tudo as pessoas querem votar naquele que de fato, de verdade, possa ajudar. Então a gente tem essas críticas a fazer ao governo do Estado, que é a segurança e a educação principalmente onde o Jerônimo esteve à frente da pasta, mas também destacando os pontos positivos do governador Rui Costa. Talvez seja aí, Rui, o ponto principal para Jerônimo, a gestão de Rui. Se não fosse a gestão de Rui, talvez ele estaria já em casa, sem disputar o segundo turno. Na realidade, com o PT é diferente. O PT, na época de Wagner, que enfrentou Paulo Souto, tá, que começou aí com 7%, e Paulo Souto ganharia no primeiro turno, não aconteceu. O Wagner ganhou. E, diga-se de passagem, o senador Antônio Carlos estava ainda vivo, né, quando o PT ganhou as eleições na Bahia. Aí depois veio aí o surgimento de Rui, que quando chegou em Itabuna para o primeiro pronunciamento no ABB, eu mesmo fiz crítica, rapaz, a postura desse candidato, ele não tem jogo de cintura, não sabe falar, e o tempo ensinou tudo, muito mais do que ensinou a Wagner, porque Wagner é aquela simpatia por natureza e tudo, bonachão e tudo, mas tecnicamente o Rui superou ele. O Wagner é político, mostrou isso, e o Rui mostrou que é um bom técnico. Eu acredito que não foi à toa que o Rui indicou o Jerônimo, né? Jerônimo ocupou já 2 secretarias, acredito também que ele venha deslanchar caso seja eleito. Quanto a Semineto, não tenha dúvida que é o segundo melhor gestor da cidade de Salvador. Primeiro foi seu avô e depois ele que transformou Salvador. Diga-se de passagem também que teve uma parceria muito grande que foi o governador Rui Costa, que ambos fizeram um governo paralelo na cidade de Salvador, né? Então eu acho que os 2 candidatos aí têm condição aí de ganhar as eleições, que seja um, que seja outro, mas eu acho que a Bahia ganha aí tanto com um como com o outro. Inclusive, então, eu estava até vendo essa semana uma obra importantíssima em Salvador que está sendo feita pelo governo do estado, que é o metrô superficial, né, de superfície, de Águas Claras, Campinas, de Pirajá e a nova rodoviária, que fica lá em Águas Claras, uma obra gigantesca, né? Gigantesca. Eu quero só fazer uma contribuição daquilo que eu penso sobre segurança pública hoje no país. A segurança pública hoje no país tem que ser reavaliado realmente, né? Não é só na nossa região, é em todo o país. A gente precisa ter alguns investimentos que, para mim, perpassa para a segurança pública. Principalmente eu que fui do desenvolvimento social, você sabe que quanto mais se instala a pobreza, quanto mais falta de dignidade, mais a criminalidade aumenta. Então não é só isso. Eu acredito que o governador Rui Costa, ele tem feito alguns direcionamentos que são importantes. O reconhecimento facial, a tecnologia, hoje está em tudo. E ele começou a implementar. São fatos que a gente tem que tratar como um conjunto. Quando a população está mais assistida, né, não só neste sentido de você investir na tecnologia, no aparelho, mas cuidar também dos agentes que trabalham nesse setor, dar mais valorização a esse servidor. Ele criou o prêmio de desempenho, né, para o profissional, que com bônus no final do ano. Isso é importantíssimo. Eu estou falando de algo que nós tratamos e você vê que a comunidade hoje vai para uma festa e ela é feliz, porque tem um pouco de dignidade. Ela pode estar empregada, tem um espaço de tempo para trazer para o seu lar, né, aquilo que é básico. Então, são conjuntos de ações que nós temos que tomar em unidade, né? Unir as polícias de uma forma, eu não sei como a gente pode trazer a polícia civil, a polícia, cada um tem o seu papel, mas que eles possam trabalhar unidos, que eu acho que ainda existe um pouco de rivalidade entre esses entes. Eu acredito que eles trabalhando unidos, porque essa unidade de governador com prefeito traz um desenvolvimento. Agora, cada um tem que exercer o seu papel de forma, né, exímia.
exímia, com propriedade, com vontade de fazer. É uma abdicação. A política é uma abdicação. Abdicação de vida, um esforço de trabalho que você não perde reconhecimento, porque as pessoas sempre vão olhar aquele 1% que não foi feito. Mas você tem que fazer com amor e buscando cada vez mais enxergar aonde estão os defeitos, né? E a segurança pública precisa desse cuidado da comunidade, que é uma parte social que a gente tem que tratar, precisa também de tecnologia, dar aos profissionais que vivem isso um local mais digno de trabalhar, com mais segurança. Isso ele implementou, que nós já fizemos esse reconhecimento facial aí de vários bandidos aqui na Bahia, inclusive já estão presos. E hoje tem câmeras em todas as ruas, Ilhéus e Itabuna, né? Esse investimento está sendo feito para sanar. Mas a gente tem que cuidar também do outro lado, do social, da dignidade dos trabalhadores que vivem nisso, do tratamento e assistência psicológica. Né? É uma saúde, é um conjunto. E isso vai ser tratado à medida do tempo que vai trazendo as responsabilidades e as pesquisas aonde precisa ser encaminhado. Eu digo isso muito bem, a gente faz assim, ó, Mário cuidou muito do servidor de Ilhéus. E o servidor de Ilhéus hoje trabalha com amor de forma digna. Precisa se fazer muito mais planos de carreira e tudo, mas a gente tem um limite, né, que você tem que alcançar, principalmente na responsabilidade. Porque você não pode ultrapassar aquele limite financeiro que você tem para tratar isso. Então você tem que ir tratando aos poucos. Precisa-se mais de recurso para dar mais dignidade, a gente vai buscar onde vai aplicar aquele recurso. É no investimento, desenvolvimento econômico, aonde a gente vai buscar? É no recurso federal, no estadual? Então a gente precisa de mais união e esforço daquele que assume a cadeira. Porque sem esse esforço também, sem estar na comunidade, conhecendo o que está fazendo, você não alcança. É um trabalho árduo. Deputada, nesse panorama fático aí que a senhora trouxe de segurança, de assistência social, de atenção, cuidar de pessoas, vamos falar um pouco agora, Soane Galvão, quando chegar ali na Assembleia, qual é a sua primeira ação, o seu primeiro projeto? O que é que a senhora pensa, primeiro lugar, em fazer para retribuir aos baianos, né, já que a senhora vai representar todo o estado da Bahia? A gente tem projetos, eu como mulher, eu preciso fazer as políticas públicas em detrimento das mulheres. E a minha primeira atenção vai ser para aquilo que nós fizemos na campanha. Né? Eu tenho que cuidar da saúde da mulher, da família, das mulheres em situação de violência, porque elas declaram a situação de violência, mas não conseguem sair da situação de violência. Dependência, né? A gente tem que dar autonomia financeira a essas mulheres, capacitar elas para o ambiente de trabalho. A gente precisa dar assistência psicológica à família, porque ela sai do lar, ela sai de situação de violência e o Estado não tem o aparato necessário para ampará-las. Ela vai para a casa da mãe, transforma aquilo em outra circunstância familiar não adequada, com os filhos, que precisa de uma escola específica, precisa de um atendimento de saúde específico. Então, esse vai ser o meu primeiro olhar, para depois a gente ir com os projetos de ampliação naquilo que está acontecendo. Em todos esses setores que te falei, de infraestrutura, de educação, que as nossas escolas estão aí encaminhadas, escolas lindíssimas. Eu sou estudante de escola pública e eu sei muito bem o que me motivava e o que não me motivava na escola pública. Eu tive que sair de Bicuí para estudar. Lá não tinha nem o 2º grau. Então, quando eu saí de Bicuí para estudar, meu sonho era ver um microscópio, porque a gente falava aquilo, via nos livros, mas eu não conseguia enxergar um microscópio, mas a enxergar o aparelho. Olhar, eu só vim ver agora, depois de grande. Acesso, né? Então, hoje nós temos a escola de tempo integral com um laboratório para cada aluno da sala de aula com um microscópio. É diferente você ver uma célula e você estudar ela no livro. Né? Então eu preciso dar direcionamento àquilo que as regiões estão recebendo de melhor. Agora, tudo nesse sentido. Não é fazer uma escola, levantar um galpão, fazer uma escola. É ter o ambiente necessário para que o aluno tenha interesse em aprender.
Aqui em Itabuna aumentar mesmo, o olha, índice. aqui o governador pegou aquele complexo ali que estava abandonado, né? Restaurou inteirinho, está construindo uma nova escola. De tempo integral. Tempo integral, que né? olha, Barbosa, ela tem piscina semiolímpica. Ela tem uma quadra coberta com acessibilidade. Exatamente. Essa escola área de convivência maravilhosa. Ela tem tatames de esporte, para esporte de luta com tatame. Tem teatro, a estrutura do teatro, eu fiquei encantada. Com iluminação cênica, com palco, com acústica adequada. Bacana. Para a cultura, isso é coisa de... Quantos talentos serão revelados, né? Quantos talentos? Nós temos pessoas talentosas. Eu ando nos altos de Ilhéus. CJ é um menino que é do alto. Hoje a gente trouxe ele e ele está aí feliz da vida, bombando nas redes sociais, porque lá existe, mas falta a oportunidade dele mostrar a capacidade de educação. Então a gente tem que ter um olhar para os vulneráveis. É claro que o seu filho, o meu, a minha filha, filha de um médico, tem já um direcionamento, uma escola que a gente já prepara para se formar em medicina. E quem não tem, vai desperdiçar o talento? Temos meninos maravilhosos, com vontade de acontecer, com vontade de estudar, com vontade de ser médico, com vontade de ser... Você ouve ele falar. Mas se não tiver uma oportunidade, uma universidade próxima, eles não vão chegar, não vão passar da vontade. Então, meu direcionamento vai ser fortalecer essas áreas que eu sinto essa vulnerabilidade com políticas públicas que atendam a maioria da população. Porque se não for assim, principalmente os menos favoráveis, a gente não consegue alcançar o propósito por inteiro. Né? Porque se uma sociedade está cada vez mais rica, cada vez mais protegida, empoderada, e a maioria da população, que eles são maioria, estão sem dignidade, e você vai causar um caos, que não há segurança pública no mundo que resista. E o caminho é a educação mesmo. Sônia, eu queria agradecer sua presença aqui, né, e deixar o espaço aberto para você voltar outras vezes. Inclusive, eu queria promover um programa, você e o Pancadinha, assim que você... Que bacana. Antes de tomar posse, a gente fazer esse programa aqui, para a gente bater um papo. Já conversei com o Pancadinha, já falei com ele que a gente precisa fortalecer. Ele é um menino que ele sabe as origens, a gente precisa aproximar dessas pessoas para que a gente possa construir, né? E eu falei para Pancadinha, eu quero que você me ajude a construir isso, porque cada um carrega a sua bagagem de experiência, de contribuição para o mundo. E eu tenho certeza que ele é um menino que vai contribuir muito. Até para fortalecer a região, que é a bancada do Sul, né? Agora é a bancada do Poderíamos Sul. ter mais. Passou a eleição, Albertinho, passaram-se os partidos e... Alberto quase ganha, né? Quase ganha, é da minha cidade. Ele chegou um momento que pensou, eu falei, você não pode, nós precisamos ter mais uma base forte aqui. Entendeu? Vá à luta, a gente vai conseguir. Já pensou se faz 3? Seria ótimo. Para nossa região seria maravilhoso. A gente passava de ser, eu fiquei tão triste quando eu encontrei uma pessoa que falou que nós aqui éramos muro baixo. Eu não sabia nem o que era isso. Muro baixo? Muro baixo. É que todo deputado pode vir aqui pegar um pouquinho de voto e não precisa nem olhar para cá, que sempre dá. Isso me deixou triste. Eu falei, não vai ser assim dessa vez. A gente vai ter representante com voto da nossa região. Né? E eu agradeço muito aos eleitores que estão mudando a forma de pensar política, de enxergar o todo, né? A gente tem que ter unidade, a gente não pode ter a política só com benefício próprio. Cada um tem o seu. E a gente precisa alcançar aquele que está lá na rua, quer que a rua dele seja calçada, é natural. Mas para alcançar isso, a gente tem que ter a parte de infraestrutura maior sendo beneficiada para chegar lá. E a gente não vai nunca deixar de ouvi-los. E é isso muito importante. Eu te agradeço, estarei sempre à disposição. Vamos precisar também debater, né, as prioridades, porque a gente não pode fazer tudo. A gente tem que pautar as prioridades maiores. Vocês são colaboradores porque vocês ouvem, discutem, debatem com várias cabeças pensantes. E isso pode contribuir muito. Eu aprendi muito aqui nessa minha gestão
no desenvolvimento econômico, porque eu me aproximei muito das universidades, do professor Alessandro, o Cristiano do SIC, todas as pessoas que puderam contribuir com informações onde a gente pudesse, né, contribuir para a população no todo, me instruíram muito. A gente não pode deixar nunca de agradecê-los. Você é uma mulher muito preparada, muito trabalhadora. A gente viu aí quando você abraçou a campanha mesmo, saiu por aí, visitou todas as cidades. Eu acompanhei pela rede social. Parabéns. Obrigada. E Ilhéus e Itabuna realmente precisava de liderança como você, que está surgindo agora na política, né? Com a mente nova, não seja contaminada por aqueles velhos políticos, né? Aquelas práticas ruins. E a gente vai estar sempre aberto aqui para que você até preste contas à nossa sociedade aqui dos seus atos lá em Salvador. Eu falo sempre com o Paulinho, né? Paulinho fala para Mário, essa mulher vai dar um trabalho, essa mulher... Porque eu vou sempre no jeitinho, com argumento, mostrando o que a gente precisa. Porque o interesse tem que ser mostrado, né? E se você não conhece esse interesse, como é que você vai argumentar para conseguir? E a gente tem... Eu procuro estudar muito aquilo que eu me proponho a fazer. E eu já comecei, e não vou dar trabalho mesmo. É isso aí. Ricardo e Rui, tem alguma pergunta aí para finalizar, Rui? Não, quero mais uma vez dar os parabéns à deputada, que ela transmita um abraço ao prefeito Mário e esperamos que ela volte aqui já como deputada. Mas antes ela vai vir aqui ainda, antes de tomar posse, eu vou convidar ela e o Pancadinha, né? Sim, mas no final do ano aí, pra gente já no clima de Copa, inclusive, falar aí pro povo. É verdade, ainda tem a Copa, né? Vem a política, depois tem a Copa. Aí a gente toma posse lá no dia 3 de fevereiro para começar a mostrar, né, o que foi feito. E sempre que venho, eu sempre... Você falou hoje, meu amigo, eu já estou registrando aqui algumas coisas e ações no sentido. É isso aí. Certo, a gente deseja sucesso aí, a deputada eleita Soane. Que bom que a gente volta a ter representante e diante do público também agradecer a Ilhéus, né, o prefeito Mário Alexandre, porque vai nos ceder, Rui, a casa ali do Mário Pessoa para mandar os jogos do Itabuna, né? Infelizmente, vai ser Ilhéus. Porque que era Camacan. Não, Ilhéus mais pertinho. Lá, foi, a gente encontrou. Que bom, porque mais uma vez Itabuna deixa a desejar, na gestão do Augusto Castro, a gente não vai ter estádio para o torcedor acompanhar o Itabuna. Mas graças a Deus que a gente tem Ilhéus, que a gente vai se sentir em casa lá. Muito obrigado. Sempre. Em nome de toda a comunidade esportiva e também de todo itabunense que gosta de futebol. Pertinho, todo mundo vai poder assistir. Muito feliz, né? Vamos ser bem recebidos. Nós somos cidades irmãs e eu me considero irmão de todo itabunense. Eu fico muito feliz quando vem aqui. E vice-versa, né? A gente também gosta muito de Ilhéus e é por isso que a gente quer essa proximidade, né? É muito importante. Nós tentamos, viu, no início, com o nosso prefeito Augusto Castro, de unificar. Mas eu acho que os percalços da política acabam afastando, porque cada um tem uma meta. Mas a gente continua sempre de portas abertas para ouvir o itabunense, né, o nosso prefeito aí, que ele faça também uma boa gestão. E essa unidade perpassa muito pela vontade de que as coisas aconteçam. Eu acredito que daqui até o final já está resolvido. E com essa nova rodovia que o governador está fazendo, esse desenvolvimento vai chegar mais rápido. Minha filha de 8 anos me pede para morar em Ilhéus. Pois é. Todo dia. E por que você não vai? Aqui a gente já tá com, você vai me ajudar a construir lá. Aqui a gente já está com o pé em Ilhéus, né? Porque aqui é a divisa quase. Bom, obrigado mais uma vez, Soane. Sucesso para você, viu? Parabéns. Eu fico muito orgulhoso de ver você sair de Ilhéus, assim, com essa personalidade, né? Não de primeira dama só, mas de uma mulher política, uma mulher ativa, uma mulher que está pensando na frente. Isso é bacana. Não é Soane de Mário, não, é Soane Galvão mesmo. Ela é Soane Galvão. A gente costuma muito ver. Inclusive, ela tem essa personalidade forte que eu nunca consegui associar ela com primeira dama só. Eu sempre tive. Depois, você sabe que a partir do momento que eu Mário já foi avisado que ela vai dar dentro trabalho. De algumas contraposições que tinham a respeito da minha candidatura, era isso. Mas ninguém conhece. Vou falar que ela é a mulher de Marão, E hoje as pessoas me chamam pelo meu nome, Soane Galvão. Daqui a pouco vai ser Marão de Soane. Não, porque o Marão, para chegar no patamar dele, eu tenho que trabalhar muito. Ali tem muito jogo de cintura, né? É uma figura, viu? É uma pessoa fantástica. Eu que o diga, né, Marão? Um abraço aí, Marão. E trabalhador também. Não, isso é. Parabéns aí a vocês, viu? E Léo está de parabéns também por ter essa representante aí na cidade. Um abraço e vai voltar aqui antes do final do ano, se Deus quiser. Um abraço, Anny.
Outro abraço para todos. E não esqueça, viu? Nosso governador Rui está aí convocando todos. 13h13. Tá certo. Ainda vendeu o peixe aí de Rui e de Jerônimo. Isso. Bom, eu tô aqui agora com a Carol. Daqui a pouco você volta, né, com o Rui ainda aí. E Soane já está convidada para vir aqui depois. Obrigado, Soane. Agora eu vou com a... Não é a Carol, não, é a Rosa. A Rosa está aqui. Estamos aqui com mais uma notícia, né, do nosso parceiro, o Portal à Tarde. Homem morre e outro fica ferido após confronto com PMs em Salvador. Um homem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio com policiais militares no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. O caso aconteceu no final da tarde de segunda-feira, 17 de outubro. Em nota, a Polícia Militar relatou ter sido acionada por meio do 190 com a denúncia de que havia homens armados na região. Os PMs teriam sido recebidos a tiros, que acabaram revidando e acertando os suspeitos, que foram encontrados feridos no chão. Os homens atingidos foram socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado, HGE, mas um deles não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade. Com a dupla, a polícia apreendeu uma pistola com a numeração raspada, munições, 23 porções de cocaína, 26 porções de maconha, um radiocomunicador e um facão. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Volto com você, Barbosa. Daqui a pouquinho a Carol vem também com mais notícias aqui no programa e agora a gente vai conversar com o pessoal da ADASB, né, Rui? É a ADASB, Associação dos Criadores de... Como é? A sigla quer dizer o quê aí? Vem cá, Pablo. Por favor, entra aí, Pablo. Para cá o pessoal, para falar. Vamos conversar lá com o Pablo aí. Bom, nós tivemos a exposição agropecuária de Itabuna, realizada aí pela Associação do José Miguel. Esqueci o nome da associação dele agora. AGESU, né? AGESU. E a exposição não contou com os produtores de gado e criadores de cavalo, como é, né, de praxe, uma exposição agro tem que ter os animais que são julgados, né, e esses animais são premiados. Então essa é uma característica principal da exposição. E lá também os produtores aproveitam para vender esse gado premiado, os cavalos premiados, não é isso, Ricardo? E esse ano, infelizmente, nós não tivemos isso lá na Expo Fenite. Tivemos um rodeio, tivemos uns pôneizinhos lá, mas na verdade nada de gado e nada de cavalo. Bom dia, Pablo, prazer ter você aqui. Inicialmente eu queria que você dissesse o que é a ADASB, né? Para quem não sabe aí. Associação, bom dia. Bom dia, Barbosinha, bom dia a todos os amigos que nos acompanham aí através da TVI, Ricardo Bacelar, meu amigo Rui Machado. Muito obrigado a todos pela atenção aqui com a ADASB. ADASB. Exatamente. A nossa associação, a Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia. Associação essa que já existe há 8 anos. Somos atualmente 132 associados, né? Na sua grande maioria aqui de Itabuna, mas temos associados também em Ilhéus, em Itaju do Colônia, em Camacan, em parte do extremo sul baiano também. Sul, extremo sul também. Né? Exatamente. É uma associação criada para que a gente tenha uma certa representatividade, o que nos falta nesse momento, já há algum tempo, aqui em Itabuna e região. Mas essa é a nossa DASB e vai ser muito gostoso o nosso bate-papo hoje, Rui. Vamos falar de agro, não é isso, Rui? Exatamente, Papo. Existem vários fatores aí dentro dessa associação que vocês criaram aí, que está prestigiando não só Itabuna, mas como toda a região aqui, como eu disse, Baixo Sul, o Extremo Sul e Itabuna. Formado vários jovens aqui, pecuaristas, comerciantes, empresários aqui de Itabuna, todas as pessoas conhecidas aqui de nossa cidade, e você tem um grande desafio, né? É conduzir essa associação, né? E falar que ultimamente você teve até aqui a visita do pré-candidato a governador da Bahia, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Eu queria que você nos falasse um pouco desse encontro aí que teve com o ACM Neto. Rui, é muito produtivo, né?
candidato, na realidade foi um almoço, né, que nós fizemos uma bancada ruralista aqui e vários amigos da sociedade organizada de Itabuna também participaram. Foi muito produtivo. Foi um evento onde nós falamos do nosso principal objetivo, que é o agro, né? Ouvimos as propostas do candidato, passamos algumas solicitações, alguns pleitos nossos, né, da nossa categoria para o candidato. Ele foi muito solícito, nos atendeu com muita atenção e falamos de assuntos como a segurança no campo, né, que tanto a gente precisa, a segurança jurídica, o direito à propriedade, isso é muito importante, também foi abordado na nossa reunião. Foi abordado na nossa reunião também a habilitação de uma planta frigorífica para a nossa Bahia. A gente precisa exportar, né, para a China. Hoje a Bahia é um dos poucos estados que não exportam a carne bovina. Então, isso é muito importante. Quando nós tivermos uma planta frigorífica habilitada para que a gente possa fazer essas exportações, a pecuária da Bahia vai dar um salto. Ela vai se equiparar hoje aos grandes centros do agronegócio nacional, a exemplo de um São Paulo, de um Mato Grosso, Goiás. Estados exportadores, Goiás. Agora precisa a gente ter um matador aqui, o municipal particular, né? Mas não como tem tinha aí, Conquista, já fechou daqui? Não tem estrutura nenhuma. Porque o gaúcho aí, o Sal, não tinha colocado um matador? Não, tem que ser um ou municipal, tá, ou particular. Não tem, é uma obra muito cara, diga-se de passagem, porque esse de Itabuna aí fizeram puxadinho, e que só dá para abastecer que é a cidade. Ah, é? Funciona porque abastece, né, a cidade e tudo, mas não é ideal. Com certeza. E tem em toda a cidade, né, Papo? Porque existem vários matadores clandestinos. Nego abate dentro da fazenda. E o de Itapetinga tem o reconhecimento do Ministério da Saúde, não é isso? Sim, tem o próprio, né, selo, Friboi, né? Friboi, JBS e o frigorífico Sudoeste. Sudoeste. Agora você falou em JBS, a JBS está dominando o Brasil, né? Ela quer ditar a regra, ditar os preços, como está acontecendo agora. Sim. Aí você fala que quer exportar carne daqui, mas, por exemplo, tem supermercado de Itabuna que vende só carne da JBS. Por que não vende a carne local? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Vamos dizer, quase que um monopólio, né, pode-se dizer. Isso não é bom, não enxergo isso com bons olhos, isso acontece. Itabuna, sim, tem outras marcas, mas como em todo o estado e quase todo o Brasil, eles são quem realmente ainda dominam, e enfim. Mas voltando para o de Itabuna, precisa, sim, novos investimentos, né? O poder público precisa entrar. E o que é que acontece? A gente, pelo potencial da nossa cidade, da nossa região, com certeza era para estar com muitos passos à frente. Na verdade é política de Estado mesmo, que precisa ser implementado na área do agronegócio, né? Vamos esquecer um pouco aquele modelo antigo que se falava em agricultura. E nós tivemos aí, inclusive, o candidato Jerônimo, do PT, ele foi secretário de Desenvolvimento Rural. Ele foi, como ficou demonstrado aí, ele preferiu fechar a EBDA para contratar a empresa, a Bahia Terra, se não me engano. Isso tudo, Rui, são políticas de estados que é característico do PT se voltar às costas ou contra aquilo que é o agronegócio. E aqui não é segredo para ninguém, você vê a força da direita, sobretudo do candidato a presidente Bolsonaro, né, com o agro, as declarações do ex-presidente Lula dizendo ali ser o agro de fascista. Agora ele tenta dar um jeito dizendo que o agricultor sério é o que faz e acontece, não derruba a árvore, tentando distorcer a realidade para atingir aquele eleitor que ele sempre usa, aquelas tiradas dele. Então acho que é política de Estado que está faltando, né? E passa por toda essa questão de investimento, como está sendo colocado aqui, Barbosa, porque você de fato, de verdade, tocou num assunto importante. A gente não exporta, mas por quê? Se a gente tem uma riqueza, né, em área, no agronegócio aqui na Bahia, por que a gente não consegue se igualar a outros estados, exemplo de Goiás, o Mato Grosso, como foi citado aqui?
política de Estado. Se você vê o governo, a Bahia, o Nordeste é governado há mais de 14 anos pelo PT, pela esquerda, que não tem interesse nenhum em investir no agronegócio. Exatamente. Talvez seja essa aí a visita, o encontro, o almoço do candidato a semineto. O que é que ele disse? O que é que ele prometeu? O que é que ele falou a respeito, especificamente para a nossa região aqui, que tem a DASB, que vocês estão aí à frente? Vamos lá, Ricardo. Ele foi muito solícito, como eu falei, muito atencioso, sempre anotando tudo que foi solicitado, né? Afinal de contas, nós fizemos uma pré-reunião para criar essa pauta e realmente abordamos o que tinha de mais importante, os nossos pleitos, as nossas necessidades, né? E ele ouviu muito, a maioria desses pleitos já estão no plano de governo dele. Nós ficamos satisfeitíssimos, primeiro com a atenção com que ele nos recebeu, né? E depois, por ter anotado tudo, por ter levado e por ter nos deixado o compromisso com a gente de que nos daria esse retorno e que nós realmente checamos, a maioria daqueles pontos ali estão no plano de governo do candidato. Então foi muito produtivo e um evento rápido, de 1h30 mais ou menos, mas muito produtivo. Então qual seria assim a primeira ação que vocês hoje necessitam, seja o governo que ganhar aí a eleição para o Estado, o que é que ele poderia de imediato fazer pela região? Dentre outras coisas, eu esqueci de citar aqui agora, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente aí, também em relação a essa situação toda do Sindicato Rural de Itabuna, né? Eu não estou aqui para falar de pessoas, estou falando de instituição, que faço questão de respeitar, da minha pessoa, respeitar as pessoas, né? Não estou aqui para falar de presidente de sindicato, nem de... Nós estamos aqui para falar da instituição e do nosso sofrimento do homem do campo, do agropecuarista, que não vê a sua representatividade, que é um sindicato rural de Itabuna forte e ativo na nossa região. Infelizmente, isso deixa muito a desejar, e também estava no pleito. Que tivesse essa atenção por parte dele como governador, né, futuro governador, se assim for, nessa questão que nos atinge muito aqui em Itabuna, que é o Sindicato Rural de Itabuna e a sua falta de ação, a sua inércia, que isso a gente tem que deixar registrado cada vez mais. Pablo, acontece o seguinte, você se referiu aí ao Sindicato Rural de Itabuna. Há muito tempo que você não fala por uma questão de seu comportamento mesmo, você não quer atacar ninguém e prefere se omitir de não falar o nome. Mas todos nós sabemos o comportamento do presidente do Sindicato de Itabuna, que se apossou do sindicato há quase 30 anos, vive do sindicato, isso não é segredo para ninguém, explora o sindicato de todas as maneiras, nos aluguéis do imóvel, no parque de exposição. Se não fosse a prefeitura para poder chegar lá fazer a limpeza, quando tem um evento, isso, aquilo, estava abandonado. Já vendeu uma parte do parque, ele acha que aquilo é herança dele, é dele. E assim o faz, ele mais um comparsa dele lá no sindicato. Então, a realidade, já tentaram mais de uma vez tomar o sindicato das mãos dele e não conseguiram. Ou seja, ele filtrou um bocado de malandros, chamado de sem terra, dentro do sindicato. Quer dizer, o produtor não ia pagar mensalidade, se ele preencheu lá de sem terras lá, dando benécias lá do sindicato. Então essa é a realidade do Sindicato de Itabuna, que vem prejudicando o que aconteceu. Vocês tiveram que criar aí um sindicato paralelo, vamos dizer assim, para fazer o papel do sindicato. Você Agora, vê que Rui, quem elege essa pessoa, né, a presidente, que é o 70, né? Não, ele botou os associados, só que ele encheu... Ele já está há mais de 30 anos. Ele encheu de sem terra. E eles votam nele. Bota a mensalidade na época. Ele anistia o pessoal do sem terra e cobra dos produtores. Aí é que está tudo malandragem, né? É triste essa realidade, Rui. Porque assim, existe, por exemplo, no Estatuto do Sindicato, eles falam que para se associar, isso é um outro problema, a gente não consegue, como um produtor rural, se associar ao sindicato, porque existe no Estatuto que o sindicato só atende ao pecuarista, o produtor rural que tem uma propriedade rural no município. Olha, veja bem, o município é bem pequeno. Itabuna é um nada, é muito pequeno. E eu não entendo, Rui, como é que um presidente de sindicato
Veja bem, a DASM nós criamos paralelo, como você bem colocou, porque a gente precisa dessa representatividade. Então a gente quer quanto mais gente, melhor, para fortalecer a nossa associação. Verdadeiros produtores, tá? Exatamente. O sindicato, não. Quanto menos gente, melhor para eles. Eles não querem abrir. Então, veja bem, precisa ser mudado esse estatuto, precisa se aceitar que o produtor... Porque eu sou sócio do Sindicato Rural de Itapetinga. Eu não tenho propriedade em Itapetinga. Mas eu sou sócio. Por quê? Porque o sindicato pediu que eu fosse. Pablo, nós precisamos aumentar a nossa representatividade, a nossa força. E precisamos de amigos de Itabuna. Eu me associei. Então precisa se ter seriedade, precisa se mudar, não se esconder atrás de um estatuto falho, tá? Mudar esse estatuto para que possa receber o máximo possível. Isso é um apelo que eu faço ao presidente do sindicato. Porque, veja bem, a gente está aí, a gente quer se associar, mas encontra uma barreira. Por que não abrir um sindicato forte? O de Itapetinga tem mais de 300 associados. Ele é forte. Então, um sindicato forte é um sindicato com muitos associados. Por que essa barreira? Por que se esconder atrás de um estatuto? Isso gera problemas e mais problemas, tem gerado para o nosso município. A exemplo, né, agora recente, Rui, é uma coisa que eu evito até de falar, que eu fiquei muito triste. Eu recebi com muita tristeza tudo que aconteceu com a nossa Expoíta esse ano, né? Exatamente. Nossa Expoíta é um outro ponto que é interessante, Ricardo, para a gente bater esse papo, e Rui, porque foi triste. A prefeitura fez o seu papel, ótimo, prestigiou, apoiou a exposição, como não poderia deixar de ser, o poder público fazendo o seu papel. Um evento a mais para a cidade. Exatamente. A empresa que organizou também não tem culpa. Infelizmente, devem ter ficado com prejuízo, mas o que é que acontece, Rui? É fato. A exposição esse ano, meu Deus, sem o pecuarista, Ricardo, sem animais. Não existe. Eu acho o seguinte, a terra tem um fim social, a gente aprende isso, né? Aprendeu isso. A terra tem um fim social. O sindicato, seja lá o que for, a associação, atende uma coletividade. Então, todo esse conjunto de fim social de uma terra, de uma produção, toda uma formação de associação, seja por sindicato, é uma coletividade. Então, isso diretamente está atrelado ao que condiz com a nossa Constituição Federal, com as leis ordinárias que são colocadas aí. E eu jamais entendo como um estatuto consegue superar tudo isso. O que está faltando? Você está certo, representação, união dos produtores, de ir para cima e judicializar mesmo. Porque aí, no meu ver, é uma usurpação. Esse estatutozinho, vou usar esse termo, esse estatutozinho é uma usurpação do que diz a lei, do que diz a Constituição Federal. Tá certo, eu acho que essa pauta deveria ser não só do Assemineto, do próprio Jerônimo, mas não sei se ele gosta de terra, só se for para invadir, não sei. Tem isso aí, né? Isso, a gente sai até um pouco da linha aqui, mas é que deixa a gente revoltado. Como é que um estatutozinho, né? Eu acho mas que ele vem mudando a família durante 30 anos. Já deu. E político que a gente aposenta. Ricardo, não é a família 70. Não é a família 70. Não fala assim que comanda. É um dos 70, mas vamos tirar a família. A família do ele que se apossou. Ele que se apossou. Ele se apossou e vem mudando o estatuto ao longo dos anos. Os produtores poderiam procurar uma outra central sindical e criar outro sindicato aqui em Itabuna. Mas tem que ver o limite que é permitido. Não, porque tem várias centrais. Você pode ser sindicato de uma central e pode ter um de outra. Mas a lei diz do limite territorial. De quantos pode ter. Sim, mas ele quer fazer abrangente, ele quer fazer da região inteira, da Bahia inteira, não só de Itabuna. Política de Estado, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida disso. E o caso de Itabuna é pontual, é um estatutozinho que quer dominar o bem maior. O problema de Itabuna, a produção, a terra. Que é o interesse coletivo. Exatamente. Itabuna tem esse problema. As pessoas são muito individualistas, não pensam no coletivo, não pensam na união. A gente viu aqui na abertura do programa, não sei se você ouviu, a gente falando de Santa Catarina. Depois de uma enchente, uma tragédia, a cidade se uniu, comerciantes, empresários, imprensa, e criaram a Oktoberfest,
é um sucesso no Brasil inteiro hoje essa festa, né? Quer dizer, depois de uma tragédia. Itabuna não, as pessoas depois de uma tragédia, um fica comemorando que o outro fechou a loja, que o outro não sei o quê. A gente não tem essa união. Então isso falta muito aqui em Itabuna, Pablo. Sim, sem dúvida. E aí esse é o nosso grito. As pessoas às vezes falam, a DASB boicotou a exposição, por isso que a exposição foi ruim. Isso não pode ser transferido para a DASB. A DASB está fazendo o papel dela, que é gritar. É um grito contra o absurdo que está acontecendo com o sindicato. Na família 70, nós temos nomes maravilhosos. O próprio Pimpo 70, com certeza, que é primo de Wallace. Olha, pela primeira vez eu falei o nome do presidente do sindicato. Mas que, por sinal, eu não tenho nada contra a pessoa. A pessoa dele. Nós estamos falando de instituição. Exatamente. Mas assim, nós temos o Pimpo 70, né? Filho de doutora Ângela 70, reservas morais da nossa cidade, que poderia estar aí assumindo. E o próprio Wallace continuar também na direita. Nós não estamos numa batalha, numa guerra. Nós apenas queremos... A gente quer o melhor, né? O melhor para a nossa categoria e que a gente tenha acesso a um sindicato. Nós estamos judicializando sim, fizemos uma mudança no estatuto da DASB também, para que a gente seja apto a entrar na Justiça Comum do Trabalho. Fizemos uma denúncia, Ricardo, Rui e Barbosinha, ao Ministério Público, denúncia essa que não foi acatada, porque eles enxergaram que poderia ser algum ato político. Mas olha, veja bem, enfim... Mas nós aceitamos, recorremos e estamos entrando também na Justiça Comum do Trabalho, porque a gente não pode permitir que o nosso sindicato, que é patrimônio do agronegócio de Itabuna e do sul da Bahia, continue sendo tratado como está sendo tratado por um grupo que está há mais de 30 anos, sem poder... Ricardo, mais de 30 anos, sem passar a bola, não muda sem aceitar que outras pessoas entrem. Isso é um absurdo. Pablo, é Ministério Público do Trabalho ou estadual você se referiu aí? Que não acatou Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Aí quando você falou que... Tudo bem que o Wallace continue à frente, não pode, rapaz. Tem 30 anos que o Wallace se apossou daquilo ali. O bom é que seja oxigenado, a palavra certa é oxigenado. Tem que sair. Passar para novas pessoas, novos grupos. O Pimpa é um nome, o Beto Dantas é outro nome. Tem vários nomes dentro do grupo. São pessoas que têm uma credibilidade, que têm o respeito, esse que falta hoje, infelizmente, no nosso sindicato. Vocês já tentaram sentar numa mesa e conversar? Não, ali poder, Barbosa, poder tentamos. Não se dá, poder se toma. Mas nós tentamos, Rui. Nós tentamos antes, vocês tentaram. E não fomos correspondidos, então não nos Ele não larga, se ele vive daquilo, como é que vai largar? Ele colocou um menino lá. Inclusive de lá de dentro. Ele colocou o menino dele, que é o braço direito dele, que é funcionário aqui da biofábrica. Da biofábrica, que não pode, nem produtor tá? Mas hoje é a cabeça pensante do presidente. Ninguém sabe quem é o presidente daquilo ali. Rapaz, bagunçou. Isso, né? Apequenou Jerônimo Rodrigues. Mas vamos lá, Rui. Não tem conversa, né? Então a judicialização... Só atrelada ao PT, viu? A judicialização, sem sombra de dúvida. Agora, eu acho que o agricultor, não sei como é que vocês poderiam unir essa força aí, tem que se unir mais. Essa é a realidade também, porque não é possível que um genuíno produtor, né, que tem a responsabilidade, enfim, esteja de acordo com esse estatutozinho que está aí reinando. A união do grupo existe. O agronegócio do sul da Bahia não reconhece esse sindicato. A FAEB não reconhece, que é o órgão, né, dos sindicatos. Então, realmente, a gente faz um apelo, inclusive, ao poder público, que compre a nossa causa, que acompanhe, que pesquise, que procurem saber o que realmente está acontecendo com o sindicato. Não está aqui uma pessoa, eu não preciso de sindicato, eu preciso sim da representatividade. Eu sou um agropecuarista, eu preciso ter uma representatividade para na hora que invadirem terras e pintarem e bordarem, a gente tem que ter representatividade. Você está entendendo? A DASB hoje, ela faz esse papel, mas
não é a mesma coisa de você ter um sindicato, Rui. Forte. Você também faz parte da nossa associação. Então, o que é o nosso sonho? Que num futuro bem próximo, que a DASB passe a não existir mais e que seja uma só voz, que seja o Sindicato Rural de Itabuna na mão de quem realmente tem o direito. É, isso aí. Aquele parque é de quem? Porque o ex-prefeito, hoje finado, Fernando Gomes, saudoso, né, ele tentou desapropriar aquilo ali, inclusive, não foi? Não pode não, aquilo foi uma doação, tá, da família 70. Tá? Mas doou para quê? Para o município? Doou para o município. Então pertence ao município. Ao sindicato, ao sindicato. Ao sindicato. É. E ele, por achar que tinha o sobrenome 70, ele se apoderou, acha que ele pensa que é herança, não? Porque do jeito que ele mantém aquilo ali, é herança. Não, mas o sindicato já está na mão dele há mais de 30 anos. Exatamente, né? Então, vivendo e comendo do sindicato. A verdade é essa. Tivemos grandes nomes já aí representando à frente do nosso sindicato, como o Celso Brito, enfim, uma turma forte, e hoje nós estamos nessa situação aí. Então, o pessoal foi saindo do sindicato, foi saindo. A nossa tristeza, a palavra é essa, tristeza em não termos o nosso sindicato na mão de quem realmente tem direito, que é o agropecuarista, pequeno, médio e grande agropecuarista. Quando a gente fala agropecuarista, deixar bem claro aqui, não é só o grande, nós temos associados na DASB que dá agricultura familiar. Nós temos o pequeno, nós temos o médio e o grande. Se o cara tiver lá 10 cabecinhas de boi, você pode botar ele paga a associação. Exatamente. Né? Então, tem gente que a gente anistia, inclusive, né, porque não pode pagar a condição. Né? Então, não está aqui falando, eu sou um pequeno agropecuarista, né? Eu sou um pequeno agropecuarista, sou de uma família de agropecuaristas, meu pai talvez seja um médio, talvez um grande, mas eu sou um pequeno agricultor e vivo do agronegócio. Então, quem está aqui aclamando, quem está aclamando aqui para a sociedade organizada, para o poder público, é um pequeno agropecuarista que não tem a sua... genuinamente parte interessada. Que não é e que não está sendo atendido. É um absurdo isso, e a gente espera que mude essa mentalidade. Itabuna e Ilhéus, particularmente, as duas cidades, elas têm esse elemento comum, né? As pessoas não gostam de união, uma quer ver o fracasso da outra, uma deseja mal ao outro. Se você é um empreendedor, você, por exemplo, é um pecuarista, né? O outro, ao invés de ficar orgulhoso de você estar ali crescendo, não. Ô, Pablo, vai não sei o quê, não, aquilo ali vai acabar. É um pensamento medíocre, então a gente precisa mudar isso. Essa é uma mentalidade cultural. E o exemplo disso está aí no sindicato, como ele falou. A gente tem o ALA 670 aí há mais de 30 anos. Eu era garoto quando eu comecei aqui na imprensa e ele já era presidente do sindicato rural. Então, peraí, rapaz, vamos passar essa bola para frente, vamos fazer as coisas acontecerem. Não adianta nada você ter um sindicato fraco, com pessoas sem representatividade, com agrônomo que não é produtor que não é produtor, e vai fazer o que com esse sindicato? E uma coisa, Rui, importante, é isso que eu falei, é ver esse estatuto, é tentar mudar para que venha. Por exemplo, da DASB agora, nós abrimos o nosso estatuto, a pessoa não tem que ser proprietário de terra hoje para ser não sei se você sabe isso agora, recente, para ser sócio da DASB. Então, ele é um veterinário, ele é um agrônomo, ele é um profissional, ele é um amante do agro, ele é um cara que acredita no agro. Ele pode se associar na DASB. Bacana. E dessa forma seremos cada vez mais fortes. Estamos crescendo em número de associados. Por que não no sindicato? Por que fechar um estatuto para não... Aqui em Itabuna, pouquíssimos agropecuaristas que moram aqui, que tem fazenda aqui. Mas uma grande fatia do agronegócio do sul e sudoeste do extremo sul baiano mora em Itabuna. Porém, tem propriedades em outros municípios. Essas pessoas precisam ser representadas também pelo Sindicato Rural de Itabuna. Os que criam aqui em Itabuna são esses bois que passam na rua aí, né? Que a prefeitura não está recolhendo. Esses devem ser os produtores de Itabuna. Que é onde tem espaço para ter fazenda de gado em Itabuna aqui. Tem. Mas, veja bem, Barbosa, falando ainda sobre o presidente do Sindicato de Itabuna, é bom lembrar que ele foi presidente do CNPC, não foi? Sim. CNPC, e perdeu aquele prédio. É verdade, aquele prédio ali era do Cacau ali, né? E ninguém sabe o que aconteceu com o acervo do CNPC. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né, rapaz? Ninguém sabe.
E era um prédio bacana, luxuoso. Exatamente. Né? Hoje é a Receita Federal lá. Então, veja, ele não está nem aí. Ele não vai entregar isso aí pelas mãos dele, só vai entregar judicialmente. Você tá? É a maneira que ele tem para entregar. Porque ele vive daquilo, como é que vai entregar? Complicado, viu? Agora, ele poderia fazer parte de um sindicato forte, né? Se unir com todos os que hoje estão na DASB. Esse tempo já passou. Já passou. Aí já ficou para trás. Mas, ô Pablo, além de você exercer essa função aí como presidente da DASB, você também é leiloeiro, né? O maior leiloeiro aqui da Bahia. Nós temos pode vender sua mercadoria. Obrigado, Rui. Nós temos a Rancho Leilões, né? Uma empresa criada aí há 18 anos. Que hoje é orgulho da nossa cidade, na Bahia e no Brasil, né? Fazemos eventos aí a nível Brasil e sempre com a nossa bandeira principal, Ricardo, que é o agro, né? Nós vivemos do agro, nós vivemos dos leilões, do agronegócio, então a gente precisa cada vez mais lutar por essa bandeira que não pode ser menosprezada, né? O agro é forte, o agro é firme, o agro representa mais de 1/3 do PIB nacional. Isso é fato, são números, né? Mais de 1/3 parte. Então esse agro ele precisa ser respeitado, seja ele, uma coisa que realmente me tira às vezes do sério, quando as pessoas tentam dividir o nosso povo em dois. Nós somos um só povo, nós somos um só agro, da agricultura familiar ao grande pecuarista, agropecuarista. Então tem que acabar esse discurso inflamado de dizer que o agro é fascista, que o agro só os a agricultura familiar que movimenta o Brasil. Não, todos nós juntos movimentamos o Brasil. Então o agro não é fascista, o agro produz. O agro produz. Quando eu vejo o nego falar às vezes, riquinhos da sociedade. Primeira coisa que eu faço é mostrar minha mão, amigo. Primeira coisa que eu faço, Barbosinha, Ricardo e Rui, é mostrar as minhas mãos. Que as minhas mãos mostram o meu dia a dia, que representa a 99% do homem do campo, do agronegócio. Mas ainda que fosse, lutadoras. Ainda que fosse riquinho e tal, isso não tem nada a ver. É porque a política do Brasil é uma política que busca trabalhar em cima dos miseráveis, né? Daquelas pessoas que não têm poder de conhecimento, de discernimento, e vai ser usado como massa de manobra. Então, vou dar ali um pedacinho de terra, vai fazer agricultura familiar e depois eles ficam fazendo o que a gente quer. Mas eles tinham que ver o todo. Agora são de extremos também, né? A agricultura familiar e JBS, que pegou aí dinheiro do Desembanco, né? Do BNDES, aliás. Aí é uma problemática. E foi botar frigorífico dos Estados Unidos. E hoje é quem dita o preço da carne no mercado brasileiro. Então, assim, eles é tudo ou nada. Não apoia todo mundo de modo geral, aí fica chamando de fascismo. Isso é terrível. Eu não estou aqui falando nem de Bolsonaro nem de Lula, viu, gente? Estou falando de quem faz isso. A declaração foi mesmo de quem faz essa prática. Ex-presidente Lula. Ele disse, o agro é fascista e direitista. Mas ele... Agora está tentando consertar, dizendo que não é tudo, tem aquele produtor, tem aquele que derruba a árvore. Pelo amor de Deus. Momento infeliz do seu Luiz Inácio Lula. Aliás, ele teve muitos momentos infelizes, né? Eu não sei como é que ele está liderando as pesquisas com tudo que ele falou aí, sobre a igreja, sobre a comunicação, sobre religião, né? Sobre criminalidade, e hoje ele lidera as pesquisas, mas... A pesquisa perdeu credibilidade no Brasil. Então, só voltando ao assunto da Expoíta, para que a gente encerre esse assunto da Expoíta, deixar bem claro, a gente entende que a Expoíta é um patrimônio da nossa cidade. Inclusive você já organizou ela. Já fui organizador durante 2 anos. A própria empresa, a GESU, que está organizando hoje, já fez belas exposições em Itabuna também. E o comércio prestigiou. Todo mundo prestigiou. Essa, infelizmente... Com a saída do agropecuarista, não foi a minha saída, foi geral, isso. Foi geral. Nós não boicotamos a exposição, apenas não participamos. E a sociedade organizada, o comércio, a indústria, os empresários da nossa região vendo essa saída, automaticamente, Rui,
também saíram. Mas não pode ter exposição sem animal. Se não tem o público-alvo principal de uma exposição agropecuária, que é o agropecuarista, o homem do campo, com os seus animais. Não tem sentido, né? Não faz sentido. Então, nós não boicotamos a exposição, jamais faríamos isso, apenas não participamos em repúdio a tudo isso que está acontecendo no Sindicato Rural. Se tem algum, na minha opinião, Ricardo, Rui Barbosinha, se tem algum responsável pelo vamos dizer, fiasco da exposição da Itabuna esse ano, foi o Sindicato Rural. Sindicato Rural. Com a sua inexpressividade agora, sua inexpressividade, tá certo, professor Rui, essa palavra que a gente quer dar representatividade mesmo. A gente é da roça, às vezes solta umas pérolas. A representação do sindicato se limita ao estatuto, não é nada. Essa é a realidade. Outra coisa, se ele não mudar isso imediatamente, não esperar essa coisa judicial, acho que pode mudar num acordo aí, fazer um acordo, tentar um acordo e acabar com isso, mudar o estatuto, abrir eleição para o presidente, vai acabar o parque se não fizer isso, porque quem vai expor lá, quem mais vai fazer exposição lá se não tem agropecuários participando, né? Mudar esse estatuto seria de imediato uma das soluções. E promover uma eleição nova. Novos produtores, assim, uma turma nova, com o intuito de ajudar o sindicato. São quantos associados? Não de ir para batalha. Chega disso. Que batalha? Batalha não leva ninguém. Então vamos tentar todos juntos ajudar o sindicato, fazer com que ele se transforme em um sindicato como é o de Itapetinga hoje, que eu bem citei. Forte. Porque se não for forte não adianta. A associação tem quantos hoje? 132 associados, a cada dia crescendo, né? A cada dia crescendo, com ações bacanas, nessa questão da representatividade mesmo. Olha, nós recebemos um candidato ao governo do estado, então isso mostra força. Mostra a força. Isso mostra que... Quer dizer, poderia ter sido o sindicato fazer isso, né? Claro, você vê que o sindicato está sem força. Né? Mas enfim, fica aqui o nosso grito, com muita tranquilidade. Nós não estamos aqui denegrindo a imagem de ninguém. Volto a falar, não tenho problemas pessoais com ninguém do sindicato, mas como presidente da DASV, eu preciso deixar bem claro o nosso grito de repúdio a tudo isso que está acontecendo com o nosso sindicato. Não, você tem toda a razão, Pablo. E antes do Ricardo falar, eu deixo aqui a sugestão, se o Wallace quiser vir aqui na TVI, concordar que realmente precisa mudar o estatuto, Wallace, fazer uma nova eleição, crescer esse sindicato, dar espaço, oxigenar, né? A gente está aqui à disposição, viu? Pode falar aí, cara. É isso aí, debater, né? Chamar ele para o debate, para entender o que é que passa na cabeça de um cidadão desse, Rui Machado. Que vira e mexe a gente tem essa situação essa conflitante, desgastante até mesmo, e o que é principal, o agro fica aí parado, sem poder avançar por conta de um orgulho, um egoísmo. Mas lembre, Ricardo, que não só é o sindicato, não. Estamos aqui falando do sindicato. Mas aqui tem vários órgãos aqui que as pessoas se apoderam, né? Exatamente. E se perpetua no cargo aí por 20 anos. Então, não é só isso, não. Nós sabemos e conhecemos Itabuna. E uma pena porque, infelizmente, a nossa querida Expoíta, que até mudou o nome, né, para Expofenita, ela pagou o pato, infelizmente. Não só ela, as pessoas que organizaram. A própria cidade perde, né? Isso é ruim para quem organizou, que fica no prejuízo. Isso é ruim para quem colocou o stand. Não tiveram quase stand, quase nenhum. Lá. Eu acho que pouquíssimos stands, pelo que eu fiquei sabendo, eu não fui no parque. Eu também então, e o prejuízo desses empresários? Não teve exposição, não teve exposição. Quem colocou ficou no prejuízo. Exatamente. Alguém ganhou, né? Só digo o seguinte, teve várias pessoas, comerciantes, que os poucos que tiveram lá tomaram prejuízo. Agora, teve pessoas que ganhou, né? Isso aí nós sabemos também. Sempre tem alguém que ganha alguma coisa, né? Exatamente. Ô Pablo, a DASB hoje, repete aí, você tem quantos associados? 132 associados. 132. A nossa sede é ali... Da região inteira, né? Sim. A nossa sede é no Trade Center, ali em frente. Ali antes da prefeitura ali. E ativo. Nós estamos aí fortes, promovendo cursos para capacitar nossos profissionais, né?
e atentos aí a todo instante, né? Nós vivemos momentos tensos aí no nosso, na nossa política, né? Tanto no estadual como no federal, e estamos atentos, precisamos ficar atentos, né? Afinal de contas, o agro, né, pode ser um dos, vamos dizer assim, de umas vítimas de alguns com certeza. Tem que políticos estar atento mesmo, que porque não enxergam. tem movimentos aí que tá... Mas a bancada do agro foi bem. A gente tem que destacar isso. Conseguiu eleger seus deputados, senadores. Sim. Isso é muito importante, está aí. Mais uma vez, a gente chamar a atenção na hora da pessoa votar. Votar naquele que vai lhe representar de alguma forma, né? E aquela casa ali é a representação do povo, seja as municipais, as estaduais e também o Congresso aí, que deu uma grande vitória ao agro. Não podemos abrir mão disso. Eu acho que vocês têm, depois que passar a eleição, tudo para avançar nessa luta aí. Pablo, parabéns, viu? Você que é reconhecidamente aí um grande leiloeiro aqui da Bahia, né? Começou ali, fazendo uma experiência aqui, outra ali, se consolidou, né, com a sua empresa, está de parabéns. Sua família, que realmente é reconhecida também, né, como grandes produtores aí de gado. A gente fica feliz, né, de ter gente assim na nossa região, que surjam outros Pablos, né, no agropecuário, no agronegócio como um todo. E porque isso aqui engrandece, gente. São eles que geram emprego, que geram renda, né, que produz o alimento que vai chegar ao supermercado, aos frigoríficos, e essa quantidade é que vai regular o preço. Quanto mais gado a gente tiver aqui, né, o menor preço e mais oferta. Então isso é bacana. Exatamente. E a gente torce por isso. Você sabe a história de como é que você bota a picanha na casa do... O discurso, não estou aqui menosprezando nem dizendo. Como é que você vai botar a picanha na casa do pobre? Que tanto estão dizendo aí? Os bastidores eu lhe conto como é. Mas não lhe conto primeiro. Vá em Boiarema que você sabe como é que faz picanha. O Pablo trouxe aqui essa situação da exportação para a China. É isso que eles não querem. Exportar para ficar picanha aqui e quebrar a economia do país. É isso. Exatamente. A conta é fácil, difícil é entender. Eu queria aqui, em nome da DASV, Barbosinha, agradecer o convite aqui feito pro meu amigo Rui Machado. Obrigado, Rui, Ricardo, você, Carol, toda a equipe aqui da TVI. Estamos sempre abertos aqui, de portas abertas para vocês. E eu procurei passar a realidade dos fatos com muita seriedade, sem denegrir a imagem de ninguém, mas é preciso que o nosso grito seja ouvido. Então, estou aqui me colocando à disposição, se precisar voltar aqui, né, para um bate-papo civilizado, né, com a presidência do sindicato, enfim. Nós estamos abertos para o diálogo. Agora, vamos engajar todos juntos uma campanha de vamos abrir esse sindicato, abrir esse sindicato, presidente, para que novos associados entrem, por mais que a pessoa tenha fazenda lá em Salvador, mas ela reside em Itabuna, ela tem que ser representada por Itabuna. A arrecadação fica. A arrecadação vem pra por cá. Itabuna. Então, isso é um apelo, né? Claro que paralelo a isso nós já entramos, já acionamos, né, judicial, mas estamos abertos para um bate-papo, um diálogo, e afinal de contas eu acho que com o diálogo também pode-se chegar em algum lugar, eu acredito que possa também se chegar, tá? E estou às ordens aqui e espero ter passado a sociedade organizada Itabuna através desse canal que é patrimônio da nossa cidade, a TVI. É o que realmente está acontecendo com o nosso agronegócio regional. Obrigado, Pablo. Um abraço para o Orleans, né, que sempre nos assiste lá no Barravento, lá em Ilhéus, né? Ele está ficando mais em Ilhéus, né, Pablo? E também seu irmão, o John, né? John. Um abraço a toda a família Filho. aí. O Orleans Filho, que toma conta aqui do hotel, né? Sim. Parabéns a vocês todos. São empresários que investem aqui, geram emprego aqui. A gente precisa valorizar isso cada dia aqui na nossa região. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço o carinho e a atenção de vocês. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo. Até quinta-feira aí, se Deus quiser. Até quinta. Política na veia, é isso aí. O Rui hoje estava furioso, viu? Não, rapaz, é porque quem conhece sou eu. Né, Rui? A punhalada que eu tomei. Né, Rui? Tá, Rui sabe, se tem um cara aqui.
Nós estamos ainda ao vivo? Tá ao vivo. Estamos ao vivo. Sabe, eu vou agora com a Carol. Sabe da história do nosso Itabuna e acompanha. Aí eu conhece tudo, né, Paulo? É o nosso patrimônio. É um patrimônio nosso também aí, viu? Bom, vamos agora aqui a Carol Melo. Vamos lá, Carol. É isso mesmo, né? Tava aqui acompanhando as notícias. Vamos tentar aí essa entrevista então, né, com o representante do parque, chamar o Pablo novamente e ver o desfecho de toda essa situação que a gente espera que se resolva da melhor maneira possível. Barbosa, óbvio que a gente tem mais destaques aqui do Portal à Tarde. O Portal à Tarde, como eu informei para vocês mais cedo, ele que é o maior jornal aqui do Norte e Nordeste, tem a parceria aqui com a TVI. E o nosso papel é esse, deixar você antenado sobre todas as notícias que acontecem aqui ao redor da Bahia, do Brasil e do mundo. A gente tem aqui como últimas notícias a Anvisa, né, que proíbe a venda de 2 chocolates da marca Garoto. A gente sabe que é um chocolate de uma marca famosa, né? A Garoto, ela recolherá voluntariamente 2 pela empresa, tendo em vista a constatação de avaria em um dos equipamentos. Espera um pouquinho, Carol. Espera um pouquinho que tivemos um probleminha aí na sua imagem, mas vai voltar já, tá? Aí você reinicia essa notícia aí. Tá bom, então. A minha imagem ela já está aparecendo aí para o pessoal? Já. Pronto. Então vamos lá. Quem aí não conhece, né, nem nunca adquiriu um produto aqui dessa marca, a marca Garoto. A marca Garoto, Barbosinha, a Anvisa está proibindo a venda de 2 lotes de chocolate da marca. O motivo, né, a própria Garoto, ela se prontificou aí, vai fazer o recolhimento voluntariamente. Essa Garoto, viu, ela era uma empresa do Espírito Santo. E ela fabricava aquela caixinha de chocolate, todo mundo conhece, né? E bastante surtido e um chocolate de qualidade. Só que ela incomodava a grandiosa Nestlé, né? Que é suíça. Então a Nestlé foi lá e comprou. Só que ela comprou e ao invés de melhorar, ela piorou. Ela pegou o que era bom e transformou num produto de péssima qualidade, né? Hoje, por exemplo, aquela caixinha eu não compro mais, eu passo longe. Então essa Garoto, só para ficar claro aí, hoje pertence à Nestlé. Infelizmente caiu mesmo muito, viu, Barbosinha? A qualidade principalmente. Até a cor, né, do chocolate em si mudou. Tá aquele marrom mais claro, assim, um aspecto de... Tem pouco cacau. Se tiver cacau de verdade, né? Porque hoje em dia eles fazem muito com essência de cacau, né? Exato. Exatamente. E aí tá rolando esse fato, né? Onde a Garoto recolherá voluntariamente 2 lotes de chocolates da marca. O procedimento de recolhimento foi iniciado pela empresa, tendo em vista a constatação de avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica, com risco de conter pequenos fragmentos de vidro em produtos dos lotes mencionados, podendo causar lesões na boca ou mucosas, informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, nesta terça-feira. Um dos lotes é o da barra de 80 gramas do chocolate ao leite de castanha de caju, o outro é o do chocolate ao leite com castanhas de caju e uva passas, também de 80 gramas. De acordo com a documentação apresentada pela empresa, a Anvisa, no comunicado de recolhimento voluntário... Peraí, Carol, repete aí, não, você estava sem áudio. Você estava sem áudio. Tava, essa parte aí, saiu todo o áudio dela? Meu áudio saiu, produção? Mas antes meu áudio estava mudo, é isso? Pronto, eu vou ler novamente então, Barbosa, porque é uma notícia, né, de extrema importância, ainda mais uma marca que a gente sabe que está em todos os mercados e é importante o povo saber. Pessoal, conforme a gente estava falando aqui anteriormente, conversei com Barbosa, a Anvisa, né, fez aí a proibição da venda de 2 lotes de chocolate da marca Garoto. O motivo foi um problema que teve em uma das máquinas. Sendo assim, devido a esse problema, possa ser que nesses lotes tenha a presença de pequenos cacos de vidro, que pode gerar aí cortes na boca ou mucosas. Um dos lotes é o da barra de 80 gramas do chocolate ao leite com castanha de caju e o outro lote é da barra de castanha de caju com uva passa, também de 80 gramas. De acordo com a documentação apresentada pela empresa, a Anvisa, no comunicado de recolhimento voluntário, maior parte dos produtos dos lotes implicados não foi comercializada, porém, alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e no estado de Santa Catarina. A
Abre aspas. Com base nos registros da empresa, há possibilidade de contaminação apenas nos 2 lotes mencionados, não havendo restrição de uso dos demais produtos da Garoto, acrescentou a Anvisa. Diante da iniciativa da Garoto, a Anvisa informou ainda que publicou hoje na terça-feira, a resolução, né, do número 3.420 de 17 de outubro de 2022, que determina a proibição de comercialização, distribuição e uso, além do comunicado do recolhimento voluntário dos 2 lotes do produto. Os lotes em questão são o 2252-12-9441G, chocolate ao leite com castanha de caju, marca Garoto, tablete de 80 gramas, em 9/9 de 2023, e o 2253-12-9441G, chocolate ao leite com castanha de caju e uva passas, marca Garoto, tablete de 80 gramas, com validade também em 9/9 de 2023. Os consumidores que eventualmente tiverem adquirido produtos dos lotes em questão não devem consumir os produtos, ok? A embalagem deve ser guardada e o cliente deve entrar em contato com o serviço do consumidor da Garoto pelo telefone 0800 055 9550 de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Ok. É isso aí. É isso aí. Então tá aí, né, essa bronca aí com o pessoal do chocolate. Bem. Exatamente. A gente, né, ainda bem que não houve assim, essa demanda muito grande da comercialização, né? Apenas nesses 2 estados, que foi Santa Catarina e Vila Velha, e já está tendo todo o recolhimento e a gente espera que ninguém seja afetado com esse problema, né? Ok. Tá aí, Carol Melo. E você, Rosa, tem alguma novidade aí pra gente? Temos notícias, Barbosa. Então, bora falar um pouquinho de política, né? Lula oscila para 50% e Bolsonaro obtém 43% em nova pesquisa da IPEC, da Rede Globo. O ex-presidente Lula oscilou 1 ponto para baixo e o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ganhou 1 ponto percentual na mais nova pesquisa IPEC, que é o ex-Ibope, contratada pela Rede Globo. Lula oscilou de 51% para 50% e Bolsonaro saiu de 42% para 43% em uma semana, de acordo com o levantamento divulgado no início da noite de segunda-feira, 17 de outubro. As variações ocorreram dentro da margem de erro da pesquisa, 2 pontos percentuais para mais ou menos. O percentual de indecisos se manteve em 2% e o dos que pretendem votar em branco ou nulo ficou em 5%. Nos votos válidos, Lula deslizou de 55% para 54% e Bolsonaro foi de 45% para 46%. No primeiro turno, é importante a gente lembrar, o ex-presidente obteve 48,4% dos votos e Bolsonaro 43,2% dos votos. Foi uma diferença superior a 6,1 milhões de votos. Ok. Então essa é a última pesquisa aí realizada pela Globo, né? E com Exatamente. o IPEC, não é isso? IPEC? Isso, o IPEC, que é o antigo Ibope. É isso aí. Gente, tá aí, né? A corridinha, hein, Barbosa? Quem acredita aí nas pesquisas e confia, né? O Lula tá na frente, outros não acreditam e tá esperando o resultado das urnas aí no dia Isso 30 mesmo. próximo. E tá bem pertinho, né? Carol. Com certeza. A gente estava falando aí de agronegócio, né? Recebemos o Pablo, ele que é o representante da DASB, ele é o presidente da DASB, não me lembro, o presidente? O presidente esteve aqui recentemente, né? Que é o Abud. Né? Isso, mas ele é um dos representantes, né? Ele é participante, um dos fundadores, né? Exatamente. E voltando então já para esse assunto aí de agronegócio, que é um mercado tão amplo aqui na nossa região, mercado importantíssimo aqui para o Brasil, que é o agronegócio, tudo gira em torno do agro, né? E a gente tem de notícia aqui a 4ª edição do EAgro, que oferecerá capacitações gratuitas em Salvador. Feira de Inovação, Tecnologia, Agropecuária e Negócios acontece entre 3 e 5 de novembro no Centro de Convenções. A 4ª edição do EAgro, Feira Itinerante de Inovação, Tecnologia, Agropecuária e Geração de Negócios, acontecerá entre os dias 3 e 5 de novembro no Centro de Convenções de Salvador, com o tema A Cidade é Agro.
O evento, realizado pelo sistema FAEB, Senar e Sebrae, oferecerá uma promoção diversa com capacitações, importante, gratuitas, e palestrantes técnicas para tratar as principais inovações, tendências e tecnologias aplicadas à produção rural, além de disponibilizar atendimento especializado para os empreendedores do campo. De acordo com Rogério Teixeira, gerente do Sebrae em Salvador, a estrutura da programação de capacitação para o EAGRO foi pensada para continuar apoiando os pequenos negócios urbanos e rurais do estado com o que há de mais inovador, que é o centro tecnológico, do segmento. Abre aspas, as capacitações vão discutir desde o que espera da economia para o próximo ano, passando pela importância do 5G nas fazendas. Chefes que vão discutir sobre culinárias, harmonização e muito mais. A programação está completa e com um conteúdo jamais visto em nossa cidade, porque temos o propósito de fazer uma grande discussão de geração de negócios e oportunidades para quem produz e faz a economia baiana rodar. Fecha aspas, enfatizou aí. Para atrair micros, pequenos, médios e grandes produtores rurais de diferentes cadeias produtivas, a feira contará com exposição de equipamentos e insumos agrícolas, tour gastronômico, além de apresentações musicais. Então você aí que é de Salvador, quem não é também está passando ou quer conferir aí de perto essa feira de agronegócio, vai acontecer entre os dias 3 e 5 de novembro e vai ser lá no Centro de Convenções. Importante, muito importante. E agora falando de eleições, A gente está aí já falando tanto de eleições, tendo segundo turno, pesquisa. E agora o Moraes, que dá 48 horas para a defesa entregar eventual auditoria das urnas. Forças Armadas teriam constatado que não houve fraude nas urnas em relatório segurado por Bolsonaro. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente uma cópia de uma eventual auditoria das urnas eletrônicas em até 48 horas. O ministro atendeu a um pedido da rede que apontou que o presidente Jair Bolsonaro, PL, candidato à reeleição, defendeu uma checagem alternativa das eleições deste ano. Moraes, ele diz que essa auditagem feita pelas Forças Armadas parece demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. O ministro pede que o Ministério de Defesa apresente a fonte dos recursos usados. Esse aí é um destaque de eleições, Barbosinha. E a gente também tem um outro destaque aqui da Bahia, que é Mostra Cinema Todos, é realizada em Morro de São Paulo. O evento acontece de 22 a 23 de outubro e faz parte aí da programação do Festival Gastronômico e Cultural. A Fortaleza de Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, em Cairu, município do Baixo Sul da Bahia, vai receber a Mostra Cinema para Todos, com exibições exclusivas de filmes brasileiros. O evento gratuito será realizado no próximo sábado, dia 22, e no domingo, dia 23. A iniciativa integra aí a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Morro de São Paulo, que começou no último sábado, dia 15, e vai até o dia 30 de outubro, com roteiro gastronômico em 28 restaurantes. Barbosa, não sei você, mas eu queria estar lá fazendo esse roteiro aí nesses restaurantes, provando ali a culinária. Cuidado, não pode comer muito não, viu? Olha, você tá vendo aí, pessoal? Não, a gente não pode comer muito, porque a gente está aqui no vídeo não pode engordar, Bom, gente, brincadeiras à parte. Essas e outras notícias, que a Carol acaba de dar aí, estão no portal do Jornal à Tarde, o maior portal do Norte e Nordeste do Brasil, que está com o nosso portal também da TVI Play. Lá você acessa o Jornal à Tarde. Com Rosa. certeza. E se quiser baixar, só para você aí que tem a Play Store, é simples. É só pesquisar TVI Play que você consegue aqui, ter acesso ao nosso portal da TVI. O Google ela botou ali de graça, mas não tem Google não. Você pode ir direto no TVI ali, no aplicativo. Ali, agora sim, vai entrar aí. É só você dar 2 cliques, Carol. E entra aí o aplicativo do Jornal à Tarde, já está aí na notícia, que ela leu aí. Estamos vendo, Barbosa, o trabalho que a polícia vem fazendo. Inclusive, um trio acusado de clonar cartões e lavar dinheiro foi preso em Porto Seguro. Nessa segunda-feira, dia 17 de outubro, em Porto Seguro, a Polícia Civil prendeu 2 homens e uma mulher acusados de clonar cartões bancários para comprar
e revender ingressos de shows. Alvo da Operação Clone, o trio foi encontrado em um condomínio da cidade do extremo sul da Bahia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, um dos homens é programador e, utilizando-se de sua experiência com a internet, comprava ingressos para shows com cartões de créditos clonados e os vendia com a ajuda de seu irmão. A mulher namora um deles e é suspeita de emprestar sua conta bancária para a lavagem do dinheiro da venda dos ingressos. Caramba. Os 3 foram presos preventivamente por tempo indeterminado. E segundo o coordenador da Corpim, delegado Moisés Damasceno, os ingressos vendidos tinham os preços muito inferiores e as pessoas, quando descobriam que seus cartões haviam sido clonados, estornavam as vendas, causando prejuízos aos produtores dos eventos, já que os ingressos não eram ressarcidos, pois os irmãos os tinham vendidos para terceiros. E aí a gente vê, né, Barbosa, mais um caso de clonagem de cartões. É isso aí. Breve a gente vai conversar aqui com o delegado Moisés Damasceno, né, que lá no extremo sul está tendo muitas novidades, né? Verdade, verdade. Bom, gente, por hoje é só, né? Hoje, terça-feira, 18 de outubro de 2022, estamos terminando o nosso programa aqui TV News, mas vocês ficam agora ao vivo na companhia do Denilton Santos com o Alerta Cidade. Um abraço. E até amanhã, né? Se Deus quiser. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, agradecendo aos telespectadores. Mandar um abraço aqui para o Alisson, né? O Anderson. O Anderson que está aqui hoje com a gente, breve vai estar estagiando aqui com a gente também. Um abraço, Anderson. Bom, por hoje é só, até amanhã, se Deus quiser.